Olá! Chegamos a mais um Podcake, o Podcake mais doce desse Brasil. E hoje a minha convidada, ela é a tia mais amada de todo o Brasil, amores. Sim, eu estou no lugar onde você pagaria milhões para estar. Eu estou de frente com Débora Alves, a tia querida do Ateliê Escola de Confeitaria. Tia Débora, seja bem-vinda. Gente, tia é uma coisa pesada, não é mesmo? Mas não tem nada de peso aqui, não. Nem tem um uma história pouco. por trás de tia. Isso, o peso que temos hoje é só de conhecimento. Mas estou muito feliz mesmo, muito honrada de ter sido convidada aqui. E também de fazer parte, de você fazer parte da minha vida, né? Como aluna, como professora, como colega. Obrigada. E agora podcaster. Estou muito feliz mesmo. Onde, muito tia? orgulhosa, gente. Podcaster da onde? Podcaster da Seven Towers Productions. Gente, Seven Towers Productions. Tá bom? Tá certo, minha senhora? Tá bom pra você esse nome? Só o nome já diz para o que veio. Exatamente. E já vamos começar o quê? Com polêmicas. Ai, meu não, Deus mentira, do céu. tretas. Solta a vinheta das tretas. Não temos. A louca. Ela que veio do mundo corporativo diretamente para ser uma das maiores influências no meio da confeitaria hoje. Como foi essa mudança, assim... Eu digo radical porque a gente fala mundo corporativo e a gente vê o quê? Uma pessoa como ela sentada numa mesa lotada de papel falando... Não era papel, porque a senhora tá me jogando lá pros anos 50, entendeu? Né? Vamos lá, vamos trazer assim, aqui pros anos 2000, tá bom? Não, os negócios a gente tem uma ideia, assim, de uma mesa cheia de processos e coisas processuais para resolver. Vamos trazer aqui pra onde eu tava pro ano, tá, gente? Não era mesa de papel, arquivos, não, tá? Que quem tá me jogando lá pros 1950. Era um laptop, tá bom? Tá certo, mas tá, e-mails, ela tava como? Focada nos e-mails. Com roupinha social, sim, havia roupinha social. Linda e recatada do lar. Do lar, total, com Coquinho? calça social, não, cabelo sempre escovado na cintura, unhona, era assim minha vida. Seríssima. E a confeitaria te trouxe uma leveza, assim? O que foi? Não, assim, não trouxe radical? leveza. Não, trouxe suor, gritaria, muito desespero. Não, a confeitaria, essa história... Uma longa história. Temos quantas horas? Episódios. Esse aqui é o episódio 1 de 10 que podemos fazer com Débora. Se você quiser, por favor, traga ela de volta. Cara, ó, a hora que vocês quiserem. Tá tranquilo. Tá pago a casa. Tá pago a casa. A confeitaria, assim, ó. Tem muitas histórias de confeitaria, de pessoas que entram na confeitaria. Às vezes você entra na confeitaria por uma renda extra. A maioria das minhas alunas entram, dos meus alunos e alunas, né, entram por causa de uma renda extra. Ou porque saiu... Né, do trabalho, foi demitido e aí se encontrou na confeitaria. Tem gente que entra por causa de terapia, né, procurar alguma coisa para abstrair e aí se encontra profissionalmente. Ou está insatisfeito com o trabalho, não está ganhando bem. No meu caso, eu ganhava muito bem. Então eu sou o ponto fora. Muito, né? Eu sou o ponto fora da curva, né? Na época eu já ganhava muito bem, eu era bem-sucedida no que eu fazia. Eu trabalhava como consultora de planejamento estratégico numa holding e eu cuidava de uma empresa, uma multinacional, a nível Brasil, de um canal. E isso era muito importante naquela empresa, né? E esse cargo que eu estava exercendo, eu tinha acabado de ser promovida quando eu pedi demissão, porque eu tive que pedir demissão, uma vez que eles não tinham motivo de me demitir, né? E foi muito legal, porque eu saí muito bem da empresa e tudo. Só que eu estava insatisfeita porque com a minha vida. Porque, com a rotina? Não, quanto mais você sobe numa empresa... Porque como que a gente é educado, né? Era educado a estudar, ou fazer um concurso, ou fazer uma faculdade, se formar, trabalhar numa empresa, numa mesa. Isso era ser bem-sucedido. Ter um carro... principalmente para quem é pobre, como eu, sempre fui muito pobre, né? Minha família é pobre. Então, assim, isso era ser realizado na vida, né? Só fazer uma faculdade já era um sonho, né? Você se formar. Uhum. Eu me formei tarde, com 26 anos, porque eu comecei com 22, porque eu comecei quando eu pude pagar. Uhum. Que eu estava trabalhando. E ali era um momento muito bom profissionalmente, né? Porque eu tinha conseguido ali o que eu almejava. Né? Só que eu estava num momento espiritual também muito bom. E quando a gente tem uma conexão muito forte ali
eu baseio meus princípios na Bíblia, né? E respeito todos os princípios e as bases espirituais. A gente tem que respeitar, senão a gente não é cristão, né? Porque se o próprio Cristo... Mas só quem a gente quer, né, queridos? Exatamente. No Aí caso, é fácil, né? se o principal presente depois da vida é o livre-arbítrio, como é que você não deixa o outro ter livre-arbítrio, no caso? Né? Mas, não é nem esse o ponto. Eu comecei a querer ter uma vida melhor, ser melhor. E você não consegue ser uma pessoa melhor se o seu ambiente ele não te proporciona isso. E dificilmente, não é que não existam pessoas no mundo corporativo que não são boas, não são pessoas idôneas. Existe, mas a luta é muito grande. Então, eu estava ali num ambiente que, para mim, era muito difícil, porque, eventualmente, as pessoas pedem para mentir, você precisa pisar no outro, você vê, mesmo que você não faça, você vê as pessoas fazendo. Então, às vezes... Você acaba entrando num conflito até com seus próprios princípios, Exatamente, né? os teus Cara, eu não quero superiores, isso. pessoas superiores ou pares, falando de forma... inferiorizando as pessoas de escalão menor, porque eu estava no maior escalão ali de diretoria. E não ter autonomia também. Não era só essa questão de princípios. Eu tenho dentro de mim uma coisa que eu não sabia o que era, depois que eu descobri, que é a veia empreendedora. E isso vem do meu pai, né? Meu pai é pedreiro, sempre foi pedreiro, e ele sempre falava isso. Eu não nasci para ter carteira assinada, eu não nasci para ter patrão, eu não nasci... E eu ficava assim, e eu achava errado, né? Tinha que trabalhar fixo, não sei o quê, não. Ele ganhou muito dinheiro como pedreiro. E eu entendo ele hoje. Porque essa vontade de autonomia, de fazer o que quiser, né? Não é não querer trabalhar. Meu pai é extremamente trabalhador. Regras, exatamente. Né? E tinha essa questão da insatisfação como pessoa e tinha também essa questão de querer fazer uns projetos ali e não aprovava. E eu sabia que podia ser legal aquele projeto. E eu falava, pô, caramba, eu fico de pés e mãos atados ali, não consigo fazer nada. E aí eu comecei a buscar, né? E enquanto eu buscava, eu orava, né? Ficava pensando, orava muito. O que eu poderia fazer? Eu estudei para isso, né? O que eu posso fazer? Eu sempre falo que eu pensava assim, vou vender roupa. Não sei por quê, que todo eu só pensava em vender roupa. O que eu vou fazer? Eu só sei fazer isso, né? Você não pensa em vou ser confeiteira, a não ser que você já tem aquele sonho desde sempre. Ou tenha minimamente uma habilidade, né? Você também não sabia que tinha. Eu não sabia que tinha. Não sabia que tinha. Eu não fazia nada de confeitaria. Hoje, como eu tenho muito autoconhecimento, eu busco autoconhecimento e eu me considero uma pessoa com bastante autoconhecimento, acima da média, até me considero, a gente pode falar sobre isso, eu já descobri muitas coisas do passado, mas na época não. E aí eu fui casar, né? Comecei a namorar o Felipe, meu marido. E aí, quando eu fui casar, eu estava trabalhando muito, eu viajava muito, eu trabalhava 12 horas por dia e fui fechar a casa de festa. Queria fechar tudo. Eu tinha dinheiro para pagar, eu queria fechar tudo. Só não fechavam um doce, que era o bem casado. E é assim até hoje. Só o bem casado que não fechava. E aí eu achei um absurdo. Falei, gente, mas que isso? Eu pensava negócio, né? Oportunidade de negócio, eu quero fechar tudo com você. Não, toma esses cartõezinhos que aí você vê com as pessoas do bem casado. Aí eu falava, mas por quê? É só uma curiosidade. Vocês fazem docinho fondado, por que você não faz o bem casado? Não, é porque é um doce diferente. Eu falei, gente, mas qual a dificuldade de fazer o bem casado? Não quero mais. Acho que nem vou querer bem casado na minha festa. Eu não quero mais. Eu nem conhecia bem casado, se você tem uma noção. Eu nem olhava para o bem casado nas festas. Eu ia embora, porque ficava lá no finalzinho. Eu não sabia, eu confundia bem casado com casadinho. Você tem uma noção do quanto eu conhecia. Não, de confeitaria. O docinho de branco e preto. Aquele sim, docinho. Sim. Você tem noção quanto eu conhecia doces. E aí eu falei, sabe uma coisa? Vai ter bem casado e eu vou fazer. Vou pesquisar na internet, vou fazer isso aqui, 2 palitos. Tava com tempo sobrando, né? Sobrando. E aí eu fiz a primeira receita, mais ou menos, fiz a segunda. Não provei que eu estava de dieta, não provei. Dei para minha família provar, eles gostaram, eu levei para o trabalho. Eles amaram, um lacinho mequetrefe, uma embalagem tão ruim quanto. E uma amiga entusiasta, a Martinha, ela falou assim, eu vou te fazer uma encomenda. Ai, gente, você faz? É muito bom quando a gente está começando e tem amigos assim. Muito bom. E ela foi uma pessoa muito importante para mim. E aí ela fez uma encomenda, aí uma outra louca que ia casar numa casa maravilhosa, num lugar aqui no Rio, quem não for do Rio, em Pedra de Guaratiba, não, em Guaratiba, que é um sítio do meio do mato, conhece? Já ouvi falar. Maravilhoso.
um sítio chique, casamento chiquérrimo. Ela, segunda encomenda da vida, ela encomendou Bem Casado. Eu não acreditei. Ela saiu de pessoa que respondia e-mails para Não, uma na verdade, eu confeiteira. ainda era a pessoa que respondia e-mail. E tinha que treinar minha mãe e minha amiga, porque eu não tinha tempo para fazer aquilo, né? Mas eu falei, não, vou fazer uma degustação para você. Gastei horrores Ousada, né? na degustação, porque eu comecei a pesquisar no fim de semana, caixa e tudo, embalagem, enfim. Fiz, fechei, encomendei, a partir dali nunca mais parei. E realmente eu não parei. 2 anos depois, eu vi. Aí eu abri logo na sequência um MEI, que foi a Sonho de Bem Casados. Não parei mais mesmo, mas assim, meus maiores clientes eram o pessoal do meu trabalho. Não parava a encomenda, porque toda hora tinha festinha. E comecei a fazer publicação no Facebook. Mas você fazia de impulsionar. tudo, bolo? Tudo, como toda confeiteira que começa. Tudo, mas eu não fiz um único curso em 2 anos. Só no YouTube? Só autodidata, estudando? Autodidata. Mas assim, fiz muita besteira. Muita besteira. Essa Mas coisa lógico, no início a gente Besteira. comete umas coisas assim. Aí eu percebi isso, que eu sou autodidata, porque eu observava o doce, comia, tinha mais ou menos a noção, e aí eu fazia 2, 3, 4 testes, aí eu entendia como é que era. Aí, beleza, vamos lá. E eu fui me profissionalizando assim. Depois que eu larguei o emprego, que eu fui me dedicar 100% à empresa, que aí eu fui fazendo cursos, né? Mas antes eu não fazia. E fazia e bombava de encomenda. Não façam isso. E como é que foi essa questão? Tipo, você, quando abriu o ateliê, você ainda tinha encomendas ou você falou assim, não, agora parou esse Ainda negócio de tinha. encomenda, eu vou ficar só dando aula? Eu tinha, porque eu tinha muita cliente. Então, eu abri o ateliê 1 ano depois que eu larguei tudo. Então, eu fiquei 2 anos de jornada dupla. Aí, 2 anos de jornada dupla, eu larguei o emprego para me dedicar à confeiteria. Fiquei 1 ano em casa trabalhando. E 1 ano depois, eu tive a experiência de dar aulas, que não foi por mim. Eu não tinha a menor pretensão. Eu tive uma oportunidade, aceitei essa oportunidade e aí gostei muito. Achei incrível ensinar. E só aceitei porque era o doce que eu sabia muito, que era o Bem Casado. Se fosse outra coisa, eu não aceitaria, porque eu acharia irresponsável da minha parte. Só que aí veio, de novo, aquela visão de negócio. E eu vi que muita gente queria. Eu não tinha nem espaço para dar aula. Eu dei 5 turmas na minha casa, porque eu criei uma segunda página, chamava Escola de Cupcakes e Bem Casados. Minha primeira página. Com 2 anos trabalhando em confeitaria. Era 3 anos já, 3 porque anos já já. estava 1 fora. Escola de Cupcakes e Bem Casados. E em 2 dias eu tinha 3.000 seguidores. Em 2 dias, no Facebook. E eu enchi. Aí depois que eu realmente falei, cara, deixa eu ver se realmente tem essa demanda que eu estou percebendo. E qual era a demanda? A demanda de pessoas que queriam aprender com quem fazia. Porque não tinha curso assim, só tinha cursos assim, Senac, faculdade, assim, cursos que era Aquilo e mais confeitaria, alguma coisa. ou uma área bases de específica. confeitaria, É. creme patissier, o sonho, o nem é brownie, isso tudo a pera cozida. E nem é isso Então, tudo assim, também. E aí eu enchi várias turmas sem ter onde dar aula. Só falei que o local, em Madureira. Eu não sabia onde ia ser. Aí aluguei um salão de festa muito precário, chovia dentro, É uma inclusive. foto, né, que você tem. Tem uma foto. Chovia dentro, inclusive, tudo escuro, mas eles foram lá, fizeram aula de bolo, tudo direitinho. Eu falei, cara, não dá para ficar assim. E logo na sequência eu aluguei uma sala comercial e abri, fiquei lá quase 10 anos, fiquei 9 anos 8 anos nesse ateliê. Um ateliê bombadérrimo. Muito. Bombadérrimo. Você fez algumas coisas específicas, tipo, vou trabalhar só com isso. Você ia percebendo a demanda do mercado Eu e ia ia montando as percebendo, aulas. eu troquei a roda do carro rodando. Tipo, quando eu comecei a dar aula, foi muito louco, porque eu falei assim, cara, será que é isso mesmo? Porque eu tinha muita demanda, gente. Agora a gente o pessoal disputa tapa aluno, né? Eu não, graças a Deus, porque eu já fiz meu nome. Mas quem está começando a dar aula agora, disputa aluno a tapa, né? E também tem muita gente que está construindo seu nome, e é isso aí. Mas, na época, tinha muita demanda. Para quem sabia trabalhar, claro, porque tinha muita gente que não ganhava dinheiro também. E eu fiquei com muita dúvida sobre o que fazer. Como é que é? Olha só as perguntas básicas. Quantas horas dura uma aula? Como monta uma grade de aula? Coisas básicas eu não sabia. Como monta uma grade de aula? Quanto tempo dura uma aula de Bem Casado? O que eu vou ensinar nessa aula?
Não tinha. Quantas pessoas eu posso atender? Exatamente. Isso tudo, né? O lugar. E aí eu não fazia curso também, né? Eu sabia o que eu preciso, como é que é isso. Foi né? muito empírico, assim, você foi montando. Literalmente, acho que foi a sua cara, né? Você foi Foi. dando a sua cara. Não, e o que eu achei interessante é que eu montei, assim, tipo, 4 horas de aula. Depois eu fui vendo que os ateliês eram, assim, 4 horas. Eu falei assim, gente, foi por osmose, assim. Eu não fui copiar. Eu vi que eu fui montando como eu imaginava que eu conseguiria dar, e depois eu fui observando nos locais que davam aula, era muito parecido. Eu falei assim, então estou indo no caminho certo. E você falou uma vez que você, quando foi tentar abrir o ateliê, pediu ajuda a várias pessoas, pediu consultoria, porque você tinha como pagar, né? Você falou, saí do emprego, você já estava trabalhando com confeitaria há um tempo. Você falou assim, cara, eu não queria nada gratuito, eu queria que alguém me ajudasse, assim, minimamente com uma estrutura. Eu queria que falassem assim, como eu pedi uma consultoria para uma pessoa em especial, que eu acompanhava o trabalho dela, que era a professora. E aí eu mandei uma textão, né? Falei, olha, admiro o seu trabalho, eu sei que você é professora, eu estou começando agora, estou abrindo um ateliê, eu queria muito entender esse mundo, né? Como faz grade de aulas, o que escolher para dar aula, quais os posts fazer. Eu não falei assim nessas palavras, mas era isso que eu queria. Eu queria uma consultoria mesmo. Eu queria saber quanto que você me cobraria. Ela nunca me respondeu. Nem agora? Não, depois ela me segue. Minha fã. Querida. Mas não, eu sou vingativa, não, né? Não sou vingativa. Mas, assim, o que eu vejo é o seguinte. Eu observo, não sou vingativa, mas eu observo muito essas coisas. Essa pessoa, ela continua praticamente com o mesmo número de seguidores até hoje. E fazendo, muito provavelmente, a mesma coisa. E não evoluiu na confeitaria, não. É conhecidinha aqui no Rio, mas não evoluiu na confeitaria, não. E eu fico pensando assim, pô, que pena, né? Que pena. Porque é uma mente, assim, que você vê que é ali, ó, fechando no conhecimento. Será que é daí que você veio com essa frase tão forte que motiva tanto a gente como aluno, que é quem divide e multiplica? Quem divide multiplica, né? Por exemplo, muita gente não sabe, né? Mas nesses anos todos de confeitaria, eu já conversei com... Eu fiz amizades... Eu não chamo de amizades, porque a amizade é muito forte, né? Mas, assim, eu chamo de amizades de Instagram, né? Com pessoas... Networking, um contato, né? Mas vai além do networking, né? Pessoas que eu acho muito legais, né? Tipo, uma pessoa que eu tinha um relacionamento muito bom, que era o Natan Santos, né? O Natan já conversou muito comigo, a gente já trocou muito comigo, já me perguntou muita coisa, já me pediu... E eu já conversei muito com ele também, já convidei ele para várias coisas. E isso no direct. Me fala como é que você está fazendo. Poxa, estou vendo que você está lançando tal coisa. Como é que você fez? Como é que foi o resultado? Então, a gente passa horas conversando. E tudo bem. E não foi por isso que eu tive um resultado menor. E não foi isso que impactou negativamente minha vida. As pessoas seguram muito conhecimento, óbvio, né? Eu vendo o quê? Eu vendo conhecimento. Então, eu não vou entregar os meus cursos, abrir para todo mundo. Mas uma colega de confeitaria, por exemplo, que entra em contato, pedindo uma luz, me dá um direcionamento, estou aqui. O outro, que é o Felipe do Bake Off. Eu brinco muito com ele. Tia, por favor, tia, toma um café comigo, tia. Eu falo, caraca, cara, não tenho tempo. Mas eu vou lá e tomo café para bater papo, para trocar. Porque ele entende o quê? Ele é jovem pra caramba. Né? É jovem pra caramba, ele tá tinindo, assim, com muita energia, tem muita coisa, ele é bom pra caramba. E ele quer essa troca, né? Eu não tenho muito tempo, mas eu falo, cara, você me vence pelo cansaço. Vamos, garoto, vamos tomar um café. Mas isso é legal. E aí, se a gente se fecha para tudo, isso não falo com você. Não vou nem responder, fulano. Tá achando o quê? Então, tem gente que eu comento e falo, ai, que máximo. Eu falo, por que máximo eu comentar? Eu sou exatamente igual ou até menos em várias questões técnicas do que você. É porque a gente tem a tendência de olhar pelo número de seguidor, pelo tempo de carreira. É como se isso também fosse uma questão assim, a pessoa tem muito seguidor, ela vende muito, ou ela é muito boa. Você acha que a pessoa tem essa relação de número de seguidor e venda? Só vende muito quem tem muito seguidor? Tem, com certeza. Mas aí, assim, só para concluir que eu tenho uma habilidade enorme de dar uma volta no assunto, lá eu não consegui esse apoio, mas aí eu fui de forma muito intuitiva. Foi muito intuitivo. E aí eu estudava as grades, eu vi o que estava acontecendo, estudava muito. Aí eu tive que fazer alguns cursos para ver. Não foi para aprender o curso.
Eu fiz curso em ateliê para ver equipamento. Eu fiz. Tá errado? Não acho que tá errado, não. Não, não acho não. Eu também fiz, no seu, inclusive. A louca. A louca. Não, porque eu Não. cheguei até você vendo o Instagram. Eu falei assim, gente, que fotos são essas? Porque no final das aulas dela, não sei se as pessoas se tem muitas turbinadas por aí, mas nas aulas presenciais, todo final de aula, você montava uma mesa linda, impecável, cheia de coisa, com todas as produções. E a gente fazia o quê? Posava como se as produções, porque a produção é de todo mundo. Todo mundo fez. Pra gente poder o quê? Pô, ter material. Então, eu falei assim, eu quero que isso é dela. Eu posso dizer porque eu fui aluna, eu estava lá, ela falou, não, você faz a foto, guarda e você vai publicando. Porque você aprendeu, isso aqui é o resultado e é assim que você vai vender. Ponto. E quando eu cheguei lá, eu vi uma foto e falei assim, cara, eu quero fazer um curso aí, né? A louca das amigas, porque eu fui lá, levei 2 amigas, paguei o curso das 2 amigas adiantado, para as amigas pagarem depois, de tão enlouquecida que eu fiquei, porque eu falei assim, cara, é isso. Por quê? Porque a minha primeira formação é no magistério, então eu tenho essa coisa do querer ensinar, do querer mostrar, eu gosto, falo muito pra caramba, acho que por isso que me identifiquei aqui nesse espaço, que eu estou livremente para falar até não aguenta mais. E eu falei assim, cara, eu quero dar aula, eu preciso dar aula, porque eu gosto de dar aula, então, poxa, se eu gosto de dar aula, eu gosto de cozinhar, perfeito, eu vou fazer o quê? Eu vou ter um ateliê. E aí eu encasquetei que eu ia ter um ateliê. Na época eu tinha uma sócia que falava que a gente tem que ter um ateliê, a gente tem que ter um ateliê. Batia nessa tecla, mas acho que era uma coisa minha, tanto que a gente teve o evento da Doces Negócios, e aonde eu estava na palestra das pessoas que queriam abrir ateliê, né? Então eu falei assim, cara, eu preciso ir lá. E eu vi as fotos e falei assim, beleza, ela tem aquele forno. Não, legal, então tem que ter pelo menos um forno. Quantas batedeiras tem que ter? Para quantas pessoas? Você vai mas assim, eu ainda era muito amadora, ainda estava muito achando que a minha vida seria dar aula presencial. Né? Quando a minha vida estava caminhando para um outro caminho, mas é aquele negócio, né? A vida mostra às vezes uma coisa e a gente às vezes fica fixo numa coisa que não é o nosso caminho naquele momento, né? Eu senti que não era aquele momento, mas eu também fui. Eu fui num ateliê. Que bom que eu fui, porque eu fiquei super satisfeita em ainda sair com essa pessoa na minha vida para sempre, forever. Eu fui nesse ateliê que era o uau aqui do Rio na época. Não vou falar. Não fala. Não fala. Começa conta, por favor. Conta pra gente um furo de reportagem. Começa com a letra. Não, tô zoando. E aí, tipo, era uma mitideza só. Qual era o ano pra fazer uma busca aqui nas opções? Não vou falar. E aí eu ficava assim, cara, eu sabia aquilo que ela estava ensinando. Mas eu ficava ligada nos equipamentos, assim, eu já tinha ateliê, já tinha equipamento, mas eu falava, eu queria melhorar. Só que eu não podia perguntar, porque as pessoas não me contavam. Nem se você pagasse. Então eu pagava um curso para olhar, falava assim, vou legal pagar, isso. Vou ficar lá fingindo que isso é legal. Isso ali, acho que isso aqui para mim não se aplica, não. Caladinha. E também, assim, de fato, você é uma notoriedade no segmento, e na época que você começou também, e quando você começou também, nem todo mundo queria entregar ali, né, tipo, as ferramentas, né? Então, tinha que eu acho que esse foi o diferencial tinha. também. Na época, as pessoas que sabiam que eu tinha ateliê me olhavam com desprezo, tipo assim, quem é? Porque antigamente não era igual hoje. Hoje a gente não tem, tá? Mas não tem tanto preconceito com uma aluna minha que chega assim, tia, vou abrir um ateliê e vou dar uma aula. Caramba, que máximo! Vai dar aula, não sei o quê. No máximo, eu dou conselho, direciono conforme a minha mentalidade, porque se eu sou mentora dela, ela vai aceitar. No máximo, isso. Mas, antigamente, era... Quem é? Ela? Ela é o quê? Estudou onde? É quem? Vai saber ensinar alguma coisa? Que ateliê é esse? Que ateliê é esse? Tipo, eu convidei 2 profissionais para dar aula, que eu achava muito interessante, muito legal, o trabalho desses profissionais. Ele é top demais, assim, tá em decoração de bolo. E ele morava na Tijuca. E ele falou que ele, no momento, não estava indo para os lados de Madureira da aula. Só dava aula da Tijuca para a Zona Sul. Entendi. Porque ele estava sem carro. E eu falei assim, não, tudo bem, tá ótimo, sem problema, não. Cara, gente, isso é um absurdo, cara. E aí depois eu vi de forma muito mais clara. Não, depois eu vi ele dando aula num ateliê, tipo, na Zona Norte também, né? Aí quase que eu perguntei assim, mas eu falei assim, mas já consertou o carro? Deixa pra lá. Aí eu falei, não, aí eu ainda brinquei, não, olha eu, toda negocinha, né? Porque assim, a gente também vai amadurecendo e eu já era uma pessoa confiante, mas hoje eu tenho muita autoconfiança, muito mais. Difícil abalar, e né? Quanto mais, aí eu até brinquei, né? Juro, deixa eu ver, será que eu tenho hoje essa resposta até hoje? Eu brinquei com ele e falei assim, então vamos torcer para você ganhar muito e comprar a sua
Na época tinha um nome de um carro. Aí ele, já pensou? Não sei o quê. Ainda brinquei assim, para você vir dar aula aqui. Fui legal. Depois que eu fiquei meditando, será que foi? Porque na hora eu nem pensei. Depois, será que ele não queria mesmo? Não, é engraçado que você fala assim, quando você fala da sua vida na época do Acho que tem aqui. mundo corporativo, tem aí, deixa eu ver aqui. Não sei. Deixa eu ver. Da sua vida corporativa, você sempre fala, eu era que morava no bairro mais distante, eu sempre fui, assim, a que tinha menos condição financeira, né, da galera, Sempre porque fui. eu não entrei lá com quem indica, eu fui crescendo dentro do meus conhecimentos, Gente, de tudo. né? Eu sempre fui a pobre que estava na... Eu sempre fui a classe C que estava ali olhando... Perdida. Eu sempre fui essa pessoa. Mas eu acho- Até hoje, na confeitaria. É. Talvez eu entre na... Mas eu acho ruim, assim, esse tipo de comportamento, sabe? Seletivo. Do tipo, eu acho que quando você gosta de ensinar, você vai aonde tem aluno. Botei aqui, ó. Beleza. Seria para 2016 mesmo, pois estamos com a grade fechada. Não, ainda fui Grade ridícula. fechada. Olha isso aqui. Oi, amore, tudo bem com você? A resposta dele. Oi, em 2016. Oi, tudo bem? Não, 2015. A gente tá lendo sua resposta, tá, 2015. querido? Tá, queridão? 2023. Em 2015. 2015. Não sei se... Será que ele vai? Deixa eu Não, ó, não tenho rancor não, tá? Se você lembrar. Agora não precisa, porque ela não tem mais ateliê. Oi, amore, tudo bem com você? Coração, eu tô sem carro, então só tô ficando em locais que têm acesso mais fácil para mim. Mas vamos pensar numa forma de montar uma turma assim, tá? Minha agenda tá fechada até fevereiro. Isso era novembro, e a agenda tá fechada até fevereiro, e aí ele falou de não sei o quê. Entendi. Beleza, aí locais mais acessíveis. Não, ele não falou de Zona Sul, mas eu sabia que ele só estava dando aula porque ele tinha os ateliês. Aham. Aí eu botei, beleza, olha, já era metida. Olha só, beleza, seria para 2016 mesmo, seria nada. Pois estamos com a agenda fechada, mas eu fico no aguardo. Se você puder e desejar, mais para frente, tá? Vai ser um prazer ter você aqui. Aí botei, Aí, isso aqui com certeza sou eu pensando. Porque, ó, eu respondi dia 12 de novembro de 2015, de noite. Aí, no dia 13 de manhã, eu mandei outra mensagem. Porque eu fiquei pensando, não devia ter falado, né? Aquele momento que a gente, será que eu Tipo, falei? podia ser mandado. Tipo assim, eu tava tão assim, ainda no início. Querendo, não tava não é nunca deslumbrada, fui. não. Mas eu tava acho que querendo trazer a pessoa, sabe? aí Porque você eu mandei acredita assim, no trabalho. Aí já fui... Fofinha. Esqueci de dizer que estarei na torcida. Até março, para sua Maroca estar na garagem, para a Zona Norte, tem um bom curso de... Não vou falar o que era. Aí risos, ele... KKKK, muito obrigada. E até hoje ele não compareceu. Agora também não precisa. Mas né? assim, já puxando a bola aqui de uma coisa que a gente conversou já backstage aqui, antes de começar o episódio, sobre essa questão de também, muitas vezes, se posicionar, aparentar ser uma coisa que você ainda não é. Né? Como é que é isso? Tipo, porque a gente sente também que a galera, tipo assim, não, como a Kemi falou, eu vou lá no ateliê da tia porque lá tem uma batedeira que eu posso tirar uma foto que como se fosse... Como é que funciona isso pra Então, vocês? deixa eu costurar esse assunto até chegar na tua resposta. Costurar esse assunto aqui até chegar na tua resposta. Específico Vamos esse. lá. Estava falando aqui de eu prospectar pessoas. E aí, o que eu quero deixar aqui não é lição, mas assim, de mensagem, né? Não foi a primeira pessoa que recusou ir no meu ateliê, tá? Recusou, assim, com mensagem... Difusa, assim, tipo, saiu pela tangente. Cara, eu percebi uma parada. Eu nunca mais pedi. Pra ninguém ir. Não é porque eu sou orgulhosa, não. Eu sou um pouco orgulhosa, eu tenho que admitir. Mas, assim, não por esse motivo. Não foi só por isso. Mas, assim, eu sempre... É porque eu tenho uma criação de alguém pobre que nunca que só se deixou humilhar. Com certeza, meu pai já foi muito humilhado, né? Não posso dizer que não foi. Mas se fosse realmente muito importante, tipo assim, porque minhas filhas vão passar fome, então eu vou me deixar. Mas se não fosse, tem muito brio. Então, eu cresci assim. Então, eu vi assim, cara, não vou fazer isso. Por isso que eu odeio fazer lobby. Não vou fazer isso. É o famoso, não vou abaixar as calças, Aí sabe o que né? eu fiz? Sabe qual foi a decisão que eu tomei? Depois que eu... não sei o quê. Flor, coração, não vou dar aula aí. Sabe o que eu falei? Sabe de uma coisa? Só dava aula de bem casado. Eu vou aprender tudo. Vou dar aula de tudo. Sou eu que vou dar aula.
Foi aí que eu comecei a dar aula de tudo no meu ateliê. E aí Porque eu você só dava conseguiu- aula de bem casado, cupcake. E aí comecei a convidar. Já tinha aluno, comecei a convidar as pessoas, né? Ah, você não quer vir? Não sei o quê. Não. Eu falei, sabe de uma coisa? implorando, né, para as Eu vou pessoas estudar. virem. Comecei a estudar, não, fazer teste, fazer não sei o quê. Eu falei, sabe de uma coisa? Eu vou. Eu não aprendi, não abri ateliê sozinha. Não comecei a vender doce sozinha. Eu vou dar aula do que eu quiser dar aula, do que for tendência. Se eu quiser, eu vou estudar, eu vou testar, vou ver se é vendável, vou treinar, vou botar uma turma teste e vou dar aula. Brownie, brigadeiro gourmet, naked cake, bolo decorado. Olha, eu sou muito O curseirinha. estrogonofe aí que eu tô curioso pra experimentar, que tem um estrogonofe de... Estrogonofe de nozes no panetone. De Eu estrogonofe de sou nozes. muito curseirinha, eu sempre gostei de fazer cursinho. Quando eu comecei, assim, o meu Só primeiro... eu nunca vi aquele consumir tanto custo, tanto material que nem o teu, tá? Só uma observação. Fica aqui, Eu boto um pozinho nos meus cursos. fica aqui, eu sei lá Fica qual foi a dica. aqui Não compre meu curso, se foi você a não quiser oração ficar comigo que pra ela sempre. fez, menina, que ela amarrou, já, ela Não, se amarra, gente. não quiser ficar comigo pra sempre, não compre nunca o meu curso. É. Mas assim, isso é uma mensagem, porque eu falei isso essa semana nos stories, assim, da autodependência que a gente cria sobre algumas redes, das pessoas Aí eu vou até já externas. puxar já um assunto pra isso. E aí, cara, você não precisa fazer isso. Não é que você, orgulho, igual a Scarlett O'Hara, nunca mais sentirei fome nessa vida, mas é tipo isso. E o que aconteceu quando eu fiz esse movimento? Eu me tornei muito maior que o meu ateliê. Porque era o meu ateliê e eu não era conhecida, eu não fazia questão de ser conhecida também. Era o ateliê que botava lá grade de curso, ninguém conhecia tia Débora, não tinha Débora Alves. Eram os cursos que tinham bastante alunos e eram os cursinhos lá. Mas aí eu comecei a dar aula, muito mais aula, comecei a apurar mais, afiar mais a faca, porque eu fiquei cada vez melhor, porque eu dava muita aula Ficou ágil, de tudo. Né, no pensamento, na Eu dava aula de divulgação. tudo. Eu dava aula de tudo. E ali, ó, dar aula presencial é punk. Você tem que rebolar ali. No início era mais difícil, no início era mais militar, porque queria dar tudo certinho, que o aluno fizesse certinho. E aí depois a gente vai também ajustando a didática. E foi aí que eu me tornei a Débora Alves conhecida, a tia. Por quê? Porque lá que esses bonitos não quiseram dar aula no meu ateliê, porque eu era a famosa quem? O famoso ateliê, em que bairro, quem é, famosa quem, ela tá achando o quê da vida dela. E aí eu fiz... E eu acho isso muito feio, tá? Frequentei... Eu acho isso Não, mas horroroso. é feio, mas tudo bem. Não, Kemi, a tudo gente está bem, no mundo mas- que é feio. Sim. Então, o que você vai... A questão é, o que eu vou fazer com isso? Eu Sim. posso simplesmente ficar tristinha, Travada. borocochosinha... E Travada. aí, então não dá para ter ateliê, né? Porque eu só sei... Ou, o que você vai fazer com isso? Né? Eu acho que é muito, tipo... Você acha que eu não fiquei chateada ali? Eu fiquei, poxa... Aí depois no dia seguinte eu falei assim, não, eu acho que eu fechei as portas falando isso. Aí depois eu voltei e fiz um miminho. Aí depois, com certeza, eu fiquei com raiva de mim mesmo por Ela ter falou assim, voltado "Ah, e não feito um devia ter miminho. feito isso, Do jeito que eu sou. Mas hoje em dia é uma resposta só e acabou. É papum. Porque eu já entendo quem eu sou no tempo e no espaço. Mas todo mundo que começa está se entendendo quem é no tempo e no espaço. Então é muito bom mostrar isso até para você. Para você ver que não foi sempre assim. A pessoa que é super, ultra, mega segura. Não. E aí, costurando esse assunto que eu estou falando, para chegar até aqui, né, que o Felipe falou sobre ser e parecer ser, né? Não, a gente vai apurando, né? E a gente vê nos ateliês, né? E qual é a melhor forma de você identificar o que você precisa ser e ter para o seu público, identificando o que você o que te atrai. Então, como é que eu fazia para fazer uma foto boa quando não existia nem ninguém falava de foto gastronômica? Eu olhava o que me atraía na foto. Eu olhava assim e falava, por que eu gostei dessa foto, hein? Eu não ficava só assim, ai, que linda, ai, não consigo fazer uma foto. Não, eu ficava assim, porque eu gostei. Aí eu ficava assim, eu acho que é porque ela tá de cima. Tá de cima essa foto. Então, tem uma luz entrando de lado aqui, ó. Deve ter uma janela aqui. Eu fazia tudo isso, eu não tinha nada técnico assim. Então, eu estudava. Então, eu olhava assim, eu falava assim, chiquérrima a batedeira. Chiquérrima? Eu falei chiquérrima. Se eu falei chiquérrima, se alguém vê uma batedeira dessa, vai achar chique também. Porque você precisa se estudar, por isso daí vem autoconhecimento. Você precisa entender as suas reações para você entender como é que seu cliente reagiria. Então, seu aluno também. Você precisa entender como é que você me olha enquanto aluna.
O que você admira em mim enquanto aluno? Não é imitação, é inspiração. Então, eu gosto tanto quando a tia fala isso. Eu gosto porque ela me desperta isso. Pô, seria interessante se eu pudesse também, dentro das minhas características, não é imitando, ter um comportamento que me causasse desperte isso no meu aluno, É. porque se isso desperta isso em mim, eu também posso despertar isso no meu aluno. Quando eu falo assim para vocês, Felipe, você já comeu panetone de estrogonofe de nozes? Não, ainda não. Gosta de nozes? Gosto. Se você não comeu panetone de estrogonofe de nozes, imagina o seu cliente. Se você é confeiteiro e não comeu panetone de estrogonofe de nozes, imagina o seu cliente, meu senhor. Então, é isso. Tipo, se você que é confeiteira sente isso, imagina o seu cliente que nem é confeiteiro. Então, é isso. É você se colocar no lugar do outro, ficar imaginando, assim, caramba. Então, eu brincava lá no ateliê. Quando eu comprei a primeira KitchenAid, eu falava assim, gente, foto um KitchenAid não é assim. Eu fui. Eu tava tava lá, na não é assim que ganhou. se tira. Eu fiz o curso de mini naked. Então, de luxo, grávida, não é com assim que barrigão. se tira foto com KitchenAid, abraçando a KitchenAid. Você tira a foto, assim, você Com pega uma cacto. caneca, Você falou, pega um você cacto. pega uma garrafa, uma caneca, bebe, mira ali, deixa aparecer uma pontinha da KitchenAid lá atrás e fala, olha que caneca linda que eu ganhei hoje. Por quê? Porque você tem que estar nem aí, porque a pessoa vai abrir a sua foto e falar assim, gente, Ela tem uma KitchenAid nova. Uau, deve estar vendendo horrores. Então, assim, não é falsidade. Você comprou KitchenAid. Você não roubou. Ali não é uma montagem, mas é a forma que você desperta. A forma não, é o sentimento que você desperta no aluno e você desperta no cliente também. Porque Sim. cliente não compra de vitrine vazia. Não, e como empreendedor, você faz uma coisa, né, relacionada a esse assunto, que não é mentir, tá, gente? Porque eu acho que isso é muito feio também quando você pega coisa emprestada para fingir. Não é isso. É você aparentar ser mais do que você já é. Por exemplo, você já é, e aí você tem uma estrutura, você monta uma estrutura um pouco mais, sabe? Você dá uma Robusta. caprichada bota um pouco mais robusta ali para aparecer, mas assim, com coisas que você já tem. Entendeu? E isso faz diferença para quem tá te olhando. Que é o que a gente estava conversando antes, que é o ser, é muito mais importante do que parecer ser, né? Ser é mais importante que parecer ser. Porém, parecer ser é muito importante. Porque as pessoas que falam assim que parecer ser não é tão importante. É importante, sim. A gente tem que olhar a rede social, falando da rede social, né? O parecer ser é em todas as ocasiões, tá? Mas a rede social, em especial, a gente tem que olhar a rede social como uma Prospecção das de negócio. portas do nosso negócio. Uma das vitrines ali, né? Exatamente, uma das portas de entrada do nosso negócio. Eu estava dirigindo hoje, não foi para cá, foi para o primeiro lugar que eu fui. Eu converso muito comigo mesma, meus podcasts, comigo mesma sobre negócios, sobre a vida, eu faço muitas coisas comigo mesma. Eu estava pensando sobre isso, essa questão do parecer ser, né, do como a gente se mostra na rede social e da intencionalidade, né? Então, eu, por exemplo, eu mostro muito pouco da minha vida pessoal. Parece que eu mostro vida pessoal, mas eu não mostro muito da minha vida pessoal porque eu não tenho interesse em mostrar. Quem tem interesse, ok. Mas mesmo quem tem interesse tem que mostrar com intencionalidade. Não pode simplesmente acordar descabelada e triste e pegar e falar assim, ai, gente, estou tão arrasada hoje, estou triste. Cara, qual o objetivo de você falar que está triste? É porque logo depois vai ter um storytelling dizendo que Quando você tá triste, você come triste, mas brigadeiro? olha, eu tô aqui com uma produção que vai me deixar super feliz porque eu tenho uma encomenda enorme, ou porque simplesmente você quer desabafar, você não tem amigo, não? Tem WhatsApp? Tem Pega o WhatsApp psicóloga, do seu gente, amigo. terapia, faço terapia. Liga para um telefone aí do público, do governo, faz a porque terapia. não é no Instagram lugar para você falar isso. E eu não estou sendo cruel, não. Estou sendo bem realista, né? Falando mais na realidade. Por quê? Porque eu estava pensando na Bianca Boca Rosa, né? Porque olha o que eu pensei. Agora, a espertona, que nunca é enganada, eu pensei assim, caramba, eu acho que esse meme do filho dela... Eu vim dirigindo agora pensando depois na linha amarela, dirigindo e pensando que tem um meme, quem não sabe, procura lá. Ela fez um podcast com a Giovanna Eubank e a... Quem pode. E a... Fernanda Fernanda Paz Leme.
que eu não assisti o podcast, porque eu não assisto podcast, gente. Ela só participa, gente, ela é chique. Eu só participo, no caso, não tem tempo. Mas eu ouvi um pedaço, justamente esse pedaço que virou meme. O que aconteceu nesse podcast? Se liga. Se liga no que eu descobri agora. Pode não ser uma descoberta, mas eu tenho certeza que eu descobri. Ela está no podcast e o filho dela liga para ela. Na verdade, a babá liga, né? Ela deve ter um esquema assim, quando ele quiser falar comigo, liga para mim. E aí ela tá lá no podcast, toda pimpona. Aí ela, gente, meu filho. Ela, atende, pode atender. Duas mães, não, uma mãe, né? É. Aí ela fala assim, Cutuco! Cadê o cutuco da mãe dele? E aí, a Giovanna Beck morre de rir, todo mundo morre de rir. E ninguém imagina que isso vai virar um meme, mas aí os Instagrams da vida começam a fazer meme, e isso virou um meme, e eu acho muito engraçado os memes, fazem com cachorro, fazem com tudo. O que, obviamente, ela não sabia que viraria um meme, mas eu fiquei pensando, cara, olha só que descoberta eu fiz. Falei, obviamente, ela mandou ligar na hora. Óbvio, como é que vão ligar na hora? Todo mundo sabia que ela estava... É de chamada de vídeo ainda. Por cima, né? Óbvio que sabiam que ela estava no podcast. E ela falou, me liga na hora. Porque ela quer passar alguma mensagem intencional naquele momento. Qual será a mensagem? Sou mãe. Sou presente. Olha como eu falo com meu filho. Não importa Olha o trabalho. como eu encontro uma forma de falar com meu filho. E, obviamente, se ela falasse que era o filho dela, Giovanna jamais ia falar para ela não atender. E foi exatamente na hora do podcast. Pode ser uma viagem? Pode, mas eu tenho certeza que não. Até porque ela acabou de passar por uma super polêmica proposital e intencional que deixou aparecer o plano de stories dela do dia. Então, gente, eu, esperta, que não ia cair nessa, né? Eu falei, caramba, isso aqui. Aí eu fiquei pensando, cara, óbvio que foi intencional. Mas eu tenho certeza que vocês dois não tinham pensado que foi intencional. Não. Embora eu Abri o olho de vocês agora. Acho que o meu... Não, embora eu acho que, assim, isso é muito legal, e eu concordo com o que você falou também do storytelling, do teu dia e tal, não sei o quê. Isso é uma coisa que eu faço, mas também eu acho que é muito por causa do audiovisual. Né? A gente, ainda mais como diretor de fotografia, a gente tem esse negócio de você criar o roteiro. Você criar uma história para você mostrar alguma coisa, vender alguma coisa. Nem que seja vender, tipo, um ponto de vista. Né? Mas, e eu acredito nisso, porque, eu até falo com a Kemi, eu acho muito engraçado. Tipo assim, até essa questão de você acordar, tô virada com os meus filhos e tal, não sei o quê. Isso tudo pode ser ali, vamos dizer assim, um pretexto para você trazer um ponto de reflexão, você trazer uma conversão. E muitas coisas que eu acredito na rede social que elas trazem, já vou também jogar mais umas coisas aqui para ti, é o seguinte, muitas das coisas desse por trás de criar, desenvolver conteúdo para você botar nas suas redes sociais, também é um trabalho extra que você faz, além de mentorias e cursos e tal, não sei o quê. Como é que você programa você fazer todo esse storytelling aí de, vamos dizer assim, rotina de postagens e tal. Você cria na hora e tal, você tem uma equipe que trabalha contigo, como é que funciona isso? E também como é que você faz, como é que você vê isso, qual os olhos você vê isso pra galera que faz, assim, tipo... Acordei hoje, vou fazer um post. Gente, eu acho assim, eu não tenho social media ainda, porque... Mas você gostaria de ter? Eu não é que eu gostaria. Você precisa? No momento eu necessito demais. Eu só não tenho porque é muito difícil hoje encontrar social media com alguém que seja imerso na sua... as competências que a gente precisa, que é de estrategista digital e não apenas de alguém que vai postar. Vai postar. Mas aí é outra parada. Eu que respondo todos os meus directs. Ninguém responde meus directs. Eu que faço todos os meus stories, a programação dos stories. E o conteúdo, sou eu também que elaboro todos os meus conteúdos, tanto de rios de carrossel, tem um designer que faz, e tem uma pessoa que faz os posts e a copy, e eu aprovo a copy, pelo menos dos posts. Hoje em dia eu me liberei disso, já me ajuda muito, que é a programação dos posts e a copy. Aí e ela já fala com o meu tom, com tudo, mas... os stories é assim, eu preciso, a gente tem uma luta com o Instagram, né? Uma luta constante com o Instagram. E eu tenho um problema sério com o meu Instagram, porque o meu Instagram ele foi criado para cursos, aleatoriamente, para cursos em geral. Ele não foi criado estrategicamente para marketing digital e vender infoproduto. Então, pessoas de diversos tipos e intenções e necessidades começaram a me seguir. Eu não tenho um nicho de confeitaria. E aí isso dificulta o meu engajamento, porque eu tenho engajamento bom. Uhum.
mas ele é difuso. Então, por exemplo, o que a gente fala do especialista em bolos decorados. Se ela sempre trabalhou na vida inteira com bolo decorado, ali naturalmente vai ter pessoas somente interessadas em bolo decorado. Então, se ela posta um vídeo de bolo decorado, uma coisa de bolo decorado, a grande massa vai se interessar por aquele conteúdo. Se eu postar um vídeo de panetone, um percentual daquela massa que é bolo decorado, brigadeiro, brownie, do que é dividido no meu público, no meu caso, e que isso é o ônus de não trabalhar. E foi uma escolha minha não trabalhar com nicho. Vai só para o panetone. E isso acaba dificultando. Então, o meu trabalho, para eu manter o engajamento que eu tenho, que é razoável, que é bom, é redobrado. Ponto 1. Tudo que eu posto nos stories é intencional. Tudo. Absolutamente tudo. Então, por exemplo, eu fui para Noronha, mas eu tinha um projeto de bem casado. Então, eu sabia que eu tinha uma tarefa muito árdua. Eu tinha um casamento. Então, eu tinha um casamento na sexta-feira, na sábado, que eu ia elevar meu engajamento, porque as pessoas gostam de ver Um momento viagem, pessoal. um momento pessoal. E eu precisava necessariamente aproveitar o voo para abrir uma caixinha de pergunta e provocar, não falar do projeto, e provocar perguntas sobre isso. Então, eu falei, vai ter uma coisa que eu tenho que falar hoje, quando eu chegar lá, para onde eu vou? E aí eu falava viagem, falava daquilo e fiz a caixinha de pergunta. Fotos do avião, fotos não sei o quê, porque a pessoa vai ficar curiosa para saber ali e também vai ficar curiosa para saber do projeto. Sabia que de noite, quando eu chegasse lá, eu ia falar tudo que eu falei ali. Ontem eu vi todo o meu... Eu vi ontem à noite, 1h eu estava assistindo absolutamente todos os meus stories, de domingo até domingo de Noronha. Todos. Para saber se foi legal. Se foi coerente. Se foi legal a viagem, se eu registrei bem a viagem, se eu fiz a campanha boas dicas. Se foi, não só as dicas, mas se as inserções da questão do bem casado. Eu vi todos, até o último dia, até o dia que eu voltei. Todos. Para fazer uma avaliação, que eu estava um comparativo. E aí, todos os dias tinha caixinha de perguntas falando de trabalho, em algum momento tinha o link do bem casado. Eu estava ali de férias, entre aspas, mas eu sabia que eu também estava numa entre-safra de trabalho. Eu vou tirar férias mesmo em novembro. Então, eu estava ali para isso. Tudo era intencional. Então, eu aproveitei também para ser útil, para dar boas dicas para o meu público, que ainda, a maioria, não tem condição de fazer um tipo de viagem que eu fiz, mas eles podem fazer outro tipo de viagem também para Noronha, em outras condições. Então, tudo foi intencional. E também acaba trazendo para... aquela questão, tipo assim, cara, se eu conseguir, a pessoa também Essa é sempre minha pegada. Legal. Sempre. Isso é verdade. Quando eu voltei, o engajamento, o pessoal estava quente, o público estava quente. Então, quando eu zerei meus stories e fiz o primeiro, que foi quando a Kemi estava lá, foi pum, lá em cima. Então, o que eu vendi em 3 stories, eu não vendi em uma semana. Eu fiz 60, 70 vendas em 3 stories. 3. Porque o storytelling estava sendo feito. Construído a semana. Uma semana. Isso você fez um curso que te direcionou isso, ou isso foi a sua observação e sua tentativa e erro andando no carro? Girando eu o seu só negócio. assisto stories analisando. Eu não assisto stories de ninguém por diversão, só de amigas. Se eu abrir um stories aqui sei lá, aqui está em live, só tem aluna aqui agora, tipo, Dona Lu Doces. Quem eu sei que trabalha, assim, marketing digital, eu olho, ela fez isso, ela fez aquilo, e deu mole aqui. E o que você acha de quem não faz isso, né? De quem faz de qualquer jeito? Para mim, praticamente tudo é intencional. Aí você fala assim, mas esse stories de hoje? Você estava no salão? E depois você postou falando que estava maquiada, depois você postou no carro e comendo? Isso é storytelling? Não, isso é movimento. Então, eu poderia não postar nada, mas eu postei isso aqui hoje. Mas eu poderia ter elaborado aqui. É intencional porque eu marquei vocês. Eu disse que eu estou indo fazer um podcast com uma aluna. Então, é intencional à medida que eu digo que uma aluna minha, ela é empreendedora ao ponto de ter um podcast. Então, eu capitalizo qualquer coisa.
não é errado, eu não tô sendo interesseiro, eu tô capitalizando uma coisa que é verdade. E isso, na verdade, é até Não, e é sua Entende? observação. É como você analisa. Não, mas aí eu tô realmente. Eu já te expliquei isso naquele dia. Eu tô capitalizando de verdade. Eu não tô. Isso aqui não tô capitalizando dinheiro, mas isso aqui oportunidade. Né? é oportunidade. Tipo assim, quando eu tô aqui, eu não posso simplesmente dizer que. Quando eu tô num salão, o que eu tô dizendo aqui? Que eu tenho recursos. A confeitaria, indiretamente, a confeitaria me dá recursos para eu estar aqui uma terça-feira me cuidando. E depois, quando eu mostro aqui no espelho, meu ateliê, que eu tô bonita, que eu tô arrumada, que eu vou sair, eu estou mostrando minha roupa, eu estou mostrando como eu estou arrumada, é aspiracional. As pessoas que se inspiram em mim, elas gostam de ver isso porque elas se veem no futuro breve. E quando eu digo, vou para um podcast de uma aluna minha, eu falo assim, poxa, que legal, as alunas dela, porque eu sempre falo aluno, aluno, aluno. Essa é a minha pegada. Eu não fico fazendo várias feats, várias collabs, e eu não posso falar as palavras, mas assim, é uma coisa que eu não tenho muita disponibilidade para isso, porque eu tenho pouco tempo, porque eu me dedico muito aos meus projetos pessoais, meus projetos profissionais particulares e os meus alunos. Então, se eu tiver que fazer uma collab, que seja com o aluno. Sim. Porque é bom para mim, é bom para o aluno, porque eu boto o holofote no aluno, sim, porque a maioria dos meus alunos viram celebrities. Gente, tô aguardando aí, tá? Por favor. É bom para meus alunos que eles viram celebrities, viram mesmo, né? Dentro, tipo, subcelebrities e celebrities. Não, dentro da comunidade. E a gente começa a ter relevância. Outras pessoas começam a querer conhecer mais sobre você. Se sente importante, tipo, tu dá uma oportunidade. E eu também ganho, porque eu falo assim, cara, olha só, se vem ser meu aluno, que eu vou te valorizar. Então, não é assim, ela usa... Não, é tipo uma troca muito boa, porque é verdade. Um exemplo prático disso que você falou é o seguinte, você só pode abrir uma franquia do Outback se você já tiver trabalhado em Outback. Olha isso. Então, é justamente essa questão do cheiro, vamos dizer assim, né? Do cheiro da atmosfera ali. É o mesmo pensamento, é a mesma galera. E uma coisa que eu ia até puxar para uma bola aqui que eu vou levantar, porque essa questão também de colaboração, de colaborativo, hoje está muito em moda, até por causa das redes sociais. Mas é uma coisa muito perigosa também de você vincular o seu nome a outra pessoa, porque você não sabe o dia de amanhã, né? Então, você também fazendo esse movimento com os alunos, você já meio que você te garante que aquela pessoa ela tem ali um pouquinho do teu DNA. Do DNA. Também, né? Porque às vezes você não sabe até que ponto a pessoa tá querendo só te vampirizar, né? Subir em cima da tua imagem e, tipo, de alguma forma depois tentar te prejudicar. E eu acho, entendeu? Que é uma fórmula. Cara, é um negócio que só não investe quem... E falando do ponto de vista de negócio, tá? Do ponto de vista comercial. Só não investe no seu aluno quem não tem visão. Sabe por quê? Assim, do jeito que eu invisto, não é todo mundo que investe assim. Eu Sim. amo meu aluno, eu quero ver meu aluno crescer, transformar vidas é muito maravilhoso. Investir. Por quê? Cara, é um retorno certo, porque você realmente promove aquele crescimento e a pessoa faz o que ela quiser com ele. Mas você está construindo uma prova social para você mesmo. Então, se você fizer sucesso, né? Eu vou ter sempre. É meu. Você não tira isso de mim. Você não tem como falar assim, nunca fui aluna dela. Só se eu tenho gente que eu não menciono, que foi meu aluno. Não quero mencionar. Faço a menor questão. Porque não conecta mais comigo. Uhum. Eu não faço questão. Vai lá, vive sua vida. Mas a maioria... Bem, segue aí. Mas a maioria massiva, eu faço questão de falar. Falo todos os predicados. Foi meu aluno. Foi meu aluno. Faço questão. E eu vejo que os meus ex-alunos ou alunos não têm esse problema de eu falar. Foi meu aluno. Tipo, porque tem gente que da história, né? Não, e acho que cada um então vai uma via, né? de mão dupla. Eu tô perguntando isso porque eu percebo assim, você acha que... por que você acha que tem muitas alunas que sentem essa necessidade da sua validação para as coisas? Porque várias vezes abre caixinha de pergunta, com umas perguntas assim muito... Não vou dizer capciosas, mas assim, umas perguntas que é como se a pessoa tivesse assim, eu só vou fazer se ela aprovar. Eu vou deixar uma aluna responder. Você acha que é porque a pessoa tem preguiça ou você acha que é alguma coisa do tipo assim, não, porque se der errado foi ela que disse. Eu vou deixar uma aluna responder. Eu tenho que achar a resposta dela aqui que eu vou te deixar porque ela... não são poucas, aqui, né? Ó. Tia,
Muitas vezes a pessoa faz uma pergunta que ela já sabe a resposta, porque é uma pergunta fácil e você vai responder. Dessa maneira, ela vai ter sua atenção e um tempinho e o seu destaque nos stories. Às vezes até seguido de um textão estilo tia, mas apenas uma forma de estar e se sentir presente e próxima. É o que eu penso. Aí eu botei alguma coisa aqui, ela falou assim, elas só querem a tia. Quem nunca quis ser notada por alguém que te admira? Eu amo quando você me nota. Obrigada por sempre por tudo. Que Deus te abençoe. É isso. Tipo, é a pessoa que você admira te respondendo ali, qualquer coisa, tipo, não pode trocar a manteiga por margarina, teve uma que falou hoje, tia, às vezes eu fico pensando, de mandar uma pergunta boba, posso trocar manteiga por margarina? E fala assim, não, vai procurar a resposta, não perturba a tia com isso. Porque porque assim, eu vejo assim, no início a gente fica muito insegura, sabe, como confeiteira, todo mundo no início tem um início de, tipo, de pegar encomenda sem saber o que tá fazendo, e nessa insegurança, você realmente, às vezes, querer dar um passo, dá medo. Então, eu fico pensando assim, por que essa necessidade de validação? Como você se sente quando as pessoas vêm com essas perguntas, como se aquilo que você falasse fosse a regra geral da nação da confeitaria? Eu vou te falar, eu faço um grande exercício dentro de mim, para não julgar. Porque quando você não compreende o outro, é muito difícil você não julgar. E eu não compreendo. Por que eu não compreendo? Porque isso foge de tudo que eu aprendi a ser, do que eu sou, das dificuldades que eu... Porque ninguém nunca fez isso comigo. Porque eu sempre tive que... E assim, eu nunca quis ficar perguntando também. Eu ficava assim... Eu era aquela que... Minto. Quando eu em algumas matérias, eu ficava na frente, para eu poder prestar bastante atenção e eu fazer perguntas com base na atenção que eu dava ao professor. Por exemplo, eu acho que eu só tinha o direito de fazer perguntas se eu realmente prestasse atenção na aula. Quando eu era do fundão, eu falava assim, cara, não vou perguntar, não é um desplante de ficar perguntando, se eu nem prestar atenção. Agora, quando eu realmente precisava mesmo passar e tudo, sempre fui uma aluna mediana, nunca fui melhor da turma, não. Assim, sempre passei, mas sempre passei assim, ok. E eu ficava assim na frente, prestando bastante atenção, porque aí eu tinha muita tranquilidade, falava assim, senhora, tem uma dúvida nessa questão? Então, essa é a minha vida. Então, eu trabalho sempre com base na meritocracia. Então, quando eu não é que as pessoas não prestam atenção, não. Sim. Mas, como na maioria das vezes eu tinha que correr atrás, até hoje na vida, quando eu abri ateliê, quando eu comecei a estudar confeitaria, quando eu queria que os professores fossem lá e ninguém ia... Tudo, na maioria das coisas, tudo não, mas a maioria das vezes era assim. Quando alguém me pergunta onde eu compro essa embalagem, como a aluna, uma seguidora, não sei se é aluna, ontem falou assim, você poderia colocar o link, que era mais fácil para ir direto para lá, para Itambé. Mas essa não é a intenção, né, também. Exatamente, mas assim, eu nem expliquei isso para ela, mas eu falei assim, mas se você quiser, é só você ir lá no Instagram. Ah, mas ia ser mais fácil. É porque acho que as pessoas têm... Eu vejo assim... E como para mim não é assim, para mim é muito difícil de entender esse comportamento. Então, eu me esforço, enquanto professora, porque o professor ele precisa compreender as limitações e respeitar. Então, eu me esforço, enquanto professora, para não julgar até onde é limitação, até onde é comodismo, até onde é uma dependência do outro. Porque... Às vezes a pessoa realmente é dependente, está dependente, né? Se faz dependente do outro, e isso é muito nocivo, é muito ruim para a pessoa. Então, quando eu sou a tia, é porque eu quero que você se desprenda de mim. Eu não quero que você se desprenda porque eu não quero mais que você não seja meu aluno, não compre curso. É que você tome a decisão da sua vida. Eu quero que você seja independente nas suas decisões, para que, assim como eu, você tenha autoconfiança, assim como eu, você cresça na confeitaria. Porque se você sempre ficar dependendo de mim para eu te dar respostas simples no seu dia a dia como confeiteiro, você nunca vai dar os próximos passos. Né? Então, é nesse sentido que eu sou tia. E isso é muito valioso, porque você vê, muita gente tem essa dificuldade, porque a gente vem de uma estrutura, né? As mulheres, em grande massa, que empreendem assim com confeitaria, né? A gente tem homens também, mas a grande maioria esmagadora é mulher. E a gente vem de uma coisa muito esmagadora também, que é esmagar esse querer da mulher. Então, a família, às vezes, questiona, o marido não entende, a casa... abafa, como você falou, não me ajuda a tia aqui. Sua família não entende confeitaria, sua família não entende de empreendedorismo. Então, você ignora, né? Segue o seu plano, aquilo que você tem vontade de fazer, é o seu trabalho.
segue o seu instinto. Mas, óbvio, estuda, se capacita para. É. Né? Então, eu sinto assim, muita... E digo isso até como uma questão minha como aluna, sabe? Muitas vezes a gente fica insegura, o que eu vou vender agora? Mas será que isso vende? Será que eu vou pela moda? Mas isso não é o tipo de produto que eu gosto muito. Tá, mas e o meu cliente? Meu cliente gosta? Dane-se meu gosto pessoal. É o meu cliente que gosta, então eu vou trabalhar com o que o meu cliente gosta. E a gente gerir essas coisas, muitas vezes a gente se sente meio perdido. Acho que por isso também essa validação excessiva, muitas vezes, sabe? Né, ter a validação da pessoa. Só que aí chega um ponto que é inviável você ter a validação de alguém que precisa validar milhares. É inviável. E aí eu entendo que a gente quer, cara, eu queria só que ela desse uma olhadinha. Você me pergunta, dá uma olhadinha na minha página para ver se está ok. Eu sei, porque eu já tive vontade. Uhum. Eu queria ainda hoje ter algumas coisas assim mais no outro patamar, né? Que tem alguns profissionais top que eu falo, pô, se ele pudesse me dizer, não é? Pô, se ele pudesse dizer o que eu podia fazer aqui? Fazer aqui. Ainda tem gente que faz isso comigo, né? Tipo, agora eu estou começando agora. Olha só, agora eu encontrei pessoas que do nada falam assim, cara, te ajudo a fazer isso. Tipo, pessoas que estão acima de mim no patamar de faturamento, de tudo, chega para mim e fala assim, eu te ajudo. Mas como assim me ajuda? Te ajudo, faço para você. Como assim? Te ensino. Como assim faz para mim? Me explica isso melhor. Não, a gente te ajuda. Como assim? Tô pronta para as facadas. Porque eu fico... eu sou uma pessoa... Gente, eu sou uma pessoa extremamente grata. Eu tenho duas... Isso é trovão? Eu acho que é. Eu tô vendo. Acho que vai chover agora. Para que não acho que vai cair uma pequena chuvinha, né? Não, eu tenho duas qualidades que me ajudam muito. Gratidão e generosidade. Ser grato e generoso abafa uma série de defeitos que a gente tem. Então, uma pessoa fazer isso para mim... Gente, é gratidão até o fim da vida, porque isso é tão comum para mim, eu ter que capinar e cair, quebrar a cara sozinha, e ninguém vê. Sabe quando você cai que ninguém vê? Você quer consertar, mas você quer chorar, mas tem que levantar. Você bota o band-aid aqui que ninguém viu você cair. Aconteceu muitas vezes com meus projetos. Porque ninguém me ajudou, então vamos lá. Não, caí, beleza, não, vamos lá. Tô viva, gente. Equipe, estamos vivos. Próximo. E aí você vê alguém, poxa, não te ajudo. E sendo que eu sempre fui assim com muita gente, que é estranho. É raro. É raro. Então aí você fica extremamente generosa, mas não é todo mundo. É raro, tá? É um ou outro perdido no paraíso, assim, você acha fazendo isso. Você tem uma coisa que desperta muito na gente, não só com as receitas que você passa, porque você já começa logo. Se quer receita, vai embora, porque não é o que você vai encontrar por aqui. O que a gente tem é relacionamento, né? A gente tem a comunidade e tudo mais. E você acha que... Você acha não, né? Porque isso é uma coisa também que você prega com muita clareza. O quanto é importante a gente se ver como empresa desde sempre, né? Essa dificuldade, você acha que é uma dificuldade de mentalidade da pessoa, né? Assim, ela não consegue porque ela cresceu sem essa capacidade de se valorizar, ou você vê como uma coisa do tipo preguiça? Mentalidade. Pura mentalidade. A gente há pouco tempo que fala de empreendedorismo, né? Tem poucos anos. É pura mentalidade. Porque eu fico pensando, gente... É preguiça, não. Não é preguiça? Não, é pura mentalidade, assim. Quando você vê claramente... Tem gente que compra a formação, senta em cima. Minha formação. Quem não sabe, eu tenho a maior formação de confeitaria e venda do Brasil. De quantidade de aulas é indiscutível e em conteúdo nem se fala. E só para deixar aqui registrado que aqui na descrição estão os links para o Instagram da tia, os cursos, tá tudo aqui. Qualquer coisa não, já entra logo. Tem nem desculpa. Na fila, tá, gente? Já entra logo na fila. E senta em cima do curso. Às vezes compra um curso de R$1.000 e poucos, né? Uma formação, né? Não podia ser diferente disso. E aí renova. Olha isso. Masoquista, já pensou o quê? Platônico, sei lá, não sei nem como é que eu chamo. Sócio investidor, exatamente. Renova. Quando renova, acontece muito. Isso é um fenômeno. Tipo, no segundo mês, aí... Tia, não, fiz não sei o quê, deu resultado. Tô há 1 ano, renovei agora. Por quê? Porque é o clique da mentalidade. A pessoa ainda não estava preparada, ela ainda não estava ali. Porque aí ela começou a ver os resultados, ela começou
colocou 2, 3 coisas em prática e falou, caramba, é isso. Ela se posicionou. A questão do posicionamento muda muito a vida dos meus alunos. Enquanto eles não entendem, não acreditam, é aquela coisa que você não faz. Fala assim, não vou fazer isso não, porque eu sei que não vai dar certo. Eu já fiz isso várias vezes para várias coisas na vida. Eu falei, não quero fazer. Tipo, você fica resistente a alguma mudança? Não vou fazer, não. Não, isso aqui eu não vou fazer, vou continuar assim. E aí, quando você faz, você fala assim, caramba, por que eu não tinha feito isso antes, cara? Eu tinha que ter feito. Então, o posicionamento, a coisa de você se posicionar, não só você tem que se posicionar, mas você tem que ser, de fato, uma empresa. Mas se posicionar como empresa, trocar o seu preço, ajustar o seu preço, ajustar a sua estrutura de empresa, mesmo que sua empresinha funcione dentro da sua cozinha, organizar a sua empresa como empresa, se posicionar na parte de atendimento para o seu cliente, né? Ser altivo enquanto empresa, né? Como você fala com o seu cliente, como você atende o seu cliente, como você entrega o seu produto, a qualidade que você entrega o seu produto. Tudo isso, né, tem um combo ali que envolve. Quando você começa a fazer isso e você vê os resultados, aí você... É verdade, eu tinha que me posicionar, né? Mas até você fazer isso, é uma grande mudança de mentalidade. E aí tem algumas pessoas desavisadas, e elas sabem disso, né? Elas admiram a Haiti, que acham que vão comprar a formação e no dia seguinte já está ok, mas não, elas vão ter que estudar, se dedicar, fazer acontecer Eu mesmo. assisto a formação constantemente. Eu vou dizer, quando eu comprei a formação no verão, em 2 meses eu paguei o curso. E eu paguei o curso com as receitas da formação. Vendi sacolé, horrores. E eu paguei a primeira parcela da formação com a venda de sacolé. Um produto, o módulo de sacolés alcoólicos. Oh. Que na época eu morava num condomínio aqui no Recreio. Eu postei, eu fiz aquela coisa de não ser miserável. Eu postei eu fiz, falei assim, cara, vou fazer, porque eu nunca tomei um sacolé alcoólico, eu vou fazer. Eu fiz um de caipirinha, né? Verão, meu prédio tinha piscina. Né? Os pais estão lá embaixo com a criançada berrando, eu que sou mãe, eu topo qualquer coisa para ficar na paz e deixar as crianças felizes, mas eu também. Então eu falei assim, cara, vou postar um sacolé aqui, porque tá calor. Se o pessoal quiser, eu posso descer aqui e levar. Né? Meus filhos estavam pequenos, é uma coisa muito... Não ia fazer grandes sujeiras na minha cozinha, é um produto fácil de fazer, fácil de armazenar, com bom lucro. Cara, eu falei, vou fazer. Comecei empolgada. Eu falei, não adianta eu comprar a formação e só assistir a aula como novela. Qual é o módulo que eu vou assistir hoje? Ai, que legal, que bonitinho. Nossa, isso ia ser gostoso. Não fazer nada. Então, eu falei assim, não, eu vou pagar a minha formação com as receitas da formação. É por isso que quando a pessoa entra e eu faço lá a famosa live de boas-vindas... Eu perdi a minha. Que hoje, graças a Deus que eu... dito as modas dos lançamentos, né, que não tinha turbinada de sucesso, hoje todo mundo tem live com alunas de sucesso. Não tinha live de boas-vindas, agora todo mundo faz live de boas-vindas. Mas, de certa forma, você... Eu acho maravilhoso. É literalmente... E agora todo mundo faz de boas-vindas... Ditando o mercado, né? Mas agora faz de boas-vindas com 3 horas, igual as minhas também, né? Agora, longas. Antigamente era só... Aí depois Oi, bem-vindo. Porque existe uma estratégia por trás, né? Dessa live de boas-vindas, existe um retorno por trás dessa live de boas-vindas. Assim, todo um processo ali. E aí, quando você abre para as pessoas no off... E quantas pessoas tem na sua equipe hoje de trabalho? 50? Tem muita gente. E eu vou dar um curso de como faturar milhões tendo 3 pessoas na equipe. Você quer? É a equipe. Clica aqui, ó, arrasta para cima. Aqui é para baixo. Arrasta para baixo. Arrasta para cima, para baixo. Clica no Saiba Mais. Mas eu estou pensando em dar um curso de como você criar o seu primeiro infoproduto. Eu não chamo infoproduto, eu vou chamar de curso online, que é a linguagem que as pessoas entendem. Super interessante. Vou quebrar vocês, né? Com baixo custo de produção. Não faz aqui com a gente. Não vai quebrar, não. Vamos fazer como? Uma collab. Contratando a Seven Towers Productions. É isso. É assim. Esse era o curso. Assim. Arrasta pra cima. Não, porque olha, a gente tá falando... Isso é legal. Porque a gente tá falando assim, você tinha um ateliê lotado. Aí veio o fenômeno pandemia. Muita gente travou, muita gente tentou voltar, muita gente se desfez. Gente, a maioria se desfez dos ateliês. Sabe o que eu não aguento? Vou te julgar agora. Eu sei que eu julgo só no coração, mas eu vou julgar agora abertamente. Eu não aguento meus alunos chegam para mim e falam assim, vou contratar uma pessoa para cuidar da minha rede social.
Gente, eu não aguento isso. Eu não aguento. Mas Porque- é muito incoerente isso pra mim Gente, também. eu não aguento, sabe que- por quê? Eu sei que você tem muita coisa pra fazer. Eu sei que tem filho, tem marido, tem louça pra lavar, tem confeitaria, tem que postar e tudo. Mas, cara, em primeiro lugar, que isso não funciona. Só funciona com empresa grande. Porque a pessoa tem que ter o seu DNA, tem que respirar o seu ar, ela tem que entender o que o seu público quer. Tem gente que faz besteira. Eu peguei uma turbinada que contratou uma colega para fazer os posts e a menina estava plagiando uma pessoa famosa, muito famosa, minha amiga, entendeu? E a turbinada é minha aluna e a menina é minha amiga, olha isso, a sinuca. Eu fui na turbinada, minha aluna, falei, olha, você que não é você que está fazendo seus posts, não, né? Porque eu notei que tinha uma coisa de profissional. Não, tia, tem uma amiga minha que está fazendo. Eu falei, poxa, eu não queria te dizer isso, mas eu acho que ela plagiou um post de fulana de tal. Aí ela, não acredito. Dá uma olhadinha lá. Ó, igualzinho. Ela, ai, não, vou tirar agora, tia. Obrigada por avisar. Olha que ruim. Não, porque tem muita gente de social media hoje em dia que quer ganhar com marketing digital. E você quer se livrar disso porque você acha que tem que cumprir tabela. Mas entenda bem, rede social não é cumprimento de tabela. Não adianta só postar por postar se não for estratégico. Se não for estratégico, não adianta nem postar. É melhor que não poste se não for estratégico. Se você não for intencional, se você não pensar assim, cara, hoje eu vou postar esse panetone, porque amanhã eu vou fazer. Então, eu vou postar hoje para gerar um pouquinho de desejo, que amanhã vai ter uma fornada, e eu já vou falar que amanhã vai ter uma fornada. Tem que ter intenção por trás daquele post, não só para contar. Eu digo que é incoerente esse negócio, porque, assim, por exemplo, você quer ser bloguiane, vamos lá. Você quer ser a confeiteira famosa da sua cidade, que tem aquele negócio, não, tia, eu vou fazer o seguinte, eu quero ser bombada, eu quero vender muito, eu quero fazer vários stories, eu quero ter um canal no YouTube para monetizar, ensinando a fazer bolinho de fubá, e ficar muito rica com o YouTube, ganhando 60 centavos a cada 1 milhão de likes. Só que aí, quando você começa a alcançar, assim, uma mudança no seu perfil, de tipo, antigamente você tinha 1 direct, 2, você saiu de um volume de 1 para 7, 12 por dia, para sair de um volume de, sei lá, 50 por dia, né? Pô, você quis isso, você queria ter pessoas interessadas naquilo que você tem para falar, você queria ter pessoas que quisessem conhecer mais o seu trabalho, você queria... E aí, quando você consegue, você fala assim, pô, responde aí para mim que eu tenho outras coisas para fazer. Parece um pouco incoerente para mim, sabe? Eu acho que tem duas coisas aí. Eu acho que tem aquela questão de se sentir importante, que eu entendo também. Tipo assim, ai, fala com a minha assistente. Eu acho que tem pessoas, né? Pode Quem ter eu pessoas. falava? Eu brincava muito disso quando eu... Acho que é a síndrome de sucesso. Eu brincava muito, não sei se era na empresa, que eu falava assim, quando o meu celular estava tocando, eu pedi um colega de trabalho para falar assim, atende aí, Kemi, fala que é minha secretária, fala que eu não posso falar. Ocupadíssimo. Então, Não, eu acho que é meio que muita gente hoje tem uma essa síndrome de sucesso. Não Acho que adianta. você ser influência. Por exemplo, você é embaixadora da Itambé. Aí o pessoal fala assim, caraca, como é que é? Eu quero ser influência para eu ganhar coisas, para eu ter coisas, porque aí eu vou poder produzir Inclusive, vários isso aqui materiais. a mesa tinha que estar cheia de Eu coisa também aqui. acho. Cadê as coisas da Itambé? Não aqui? tinha que Pode estar. trazer, eu trago. Cadê as coisas? Não, eu achei que vocês iam Não, fazer, era né? pra Mas eu tenho que ficar estar. dirigindo Olha aqui aí, toda a gente, produção demos do um mole. Productions. E aí, assim, Deram as mole. pessoas acham que é só ganhar, só ganhar. Coisa eu trouxe. Gente, vocês não fazem ideia. Mas aí, que são coisas que não são para todas as pessoas. É um grupo. Mas é só pra, tipo, estamos sendo hoje patrocinados, patrocinados. Red Bull te dá? Se tivesse Red Bull ali, você ia dar Red Bull pra toda a sua assistência? Não. Entendeu? Olha, É assim que eu gente, olha só. Vamos, é bom que a gente tá arrumada para tomar esse leite, né? Esse leite aqui você tem que botar um salto, um coque banana. Fazer uma make bafônica. Uma make pra tomar esse leite aqui. Só que nós temos o quê? Um pequeno rim. Mas esse aqui é o pequeno Né? rim. Então, um pequeno né? rim aqui, ó. Um pequeno rim. Esse leite Vamos aqui aqui. daí também é maravilhoso. Leite Vamos gourmet. Esse é leite gourmet. Qual o produto? Ele puro. Ele puro. Minha mãe Ele ama puríssimo. esse leite aí, ó. Ajuda puríssimo. seu marido aí, ó. Não, eu tô aqui, eu tô hoje só... Ele é o... Olha Que? isso, gente. Produção. Qual é a produção? Ó, já tinha que estar assim, ó. Estamos sendo patrocinados. Isso aí, podcast hoje patrocinado. tá aqui a cara da riqueza. Gente, nós somos nós estamos
entrevistando a embaixadora da Da Itambé, Itambé. e não tem nada da Itambé Como na é, que, mesa. como é que demos Você acha que a esse Itambé mole, tem produção? miséria na Itambé? Não temos miséria. E aí a gente vê Isso essa aqui não é síndrome. nada, tá, gente? Eu trouxe o quê? Um carregamento. Aqui eles estão querendo botar só um pouquinho. Só Foi um uma carrinho, degustação. um pequeno carrinho gigante. Um pequeno carrinho. Mas eu tô falando assim, sério, esse negócio da síndrome do ser famoso, de achar que canal no YouTube vai bombar com milhões de receitas, que você vai parar de trabalhar para viver de YouTube e que vai ser muito maravilhoso, sua vida vai ser maravilhosamente só cozinhar e mostrar e fazer vídeo bonito e você vai ficar rico. E o exemplo disso é o seguinte, a galera pode olhar e falar assim, caraca, embaixador em Itambé, como é que foi isso? Porque teve um corre aí, não foi simplesmente chegar em Itambé e falar assim, caramba, ó, tudo bom, gostamos de você, toma aqui as coisas. Como é Cara, que foi isso também aí, Débora? foi tipo isso. Gostamos de você, toma aí as coisas. Sério? Ela é muito fora da curva, gente. Sabe por quê? Porque Não, foi assim. Você mandou carta pra pedir patrocínio? Claro Ela que mandou, não. gente. Eu Porque senão é o perfil, né? Não, eu não vou dizer que nunca me humilhei, não. Porque eu já... Foi igual aquele professor que eu mandei. Já fiz isso pra dois candangos. Depois eu falei, cara, isso não é vida pra mim. Não vou dizer, gente, que eu já não fiz essas coisas. Tipo, um dia eu mandei uma... Antes daí também eu vou falar. Eu já mandei uma... Na verdade, olha só como é que a gente se deixa levar, né? Tinha uma marca de forma de acetato, que eu não vou falar o nome, que todo mundo famoso no Brasil, em 2016, 17, era patrocinado por essa forma que ganhava caixas dessa forma. E eu não tinha o que fazer com essas formas. Eu queria muito falar, ai, ganhei os recebidos da fulana de tal. Olha isso como a futilidade também bate à minha porta, gente. Só que eu me curo sozinha. Eu faço autocura comigo mesmo, entendeu? Porque eu falo assim, gente, para com isso, Débora. Para com isso. Do jeito que eu falo com vocês, eu falo comigo também. E aí eu mandei uma mensagem para eles, que eu vou ler para vocês. Ela guarda todas, viu? Ela não é rancorosa. Ela O WhatsApp o WhatsApp eu tenho até salva. 2015. Ela salva eu tenho todas desde as- 2015 o WhatsApp. Porque Por ela isso que salva meu todas as celular dá uma pouca... mensagens. Não, eu não deleto, não. Aqui, ó. Eu mandei uma mensagem para eles perguntando se eles gostariam de fazer uma parceria, não sei o quê. Parceria, que é o tipo de parceria que eu não apoio mais. Lá atrás, eu achava que isso era parceria, porque confeiteira acha que parceria ganha produto. Gente, parceria não é ganhar produto, não, tá? Parceria, din-din na sua conta e você entrega o que você tem de melhor e eles te dão alguma contrapartida que faça sentido para o seu negócio. Mas aí Produto, que tá. mandar quilinho de produto não é parceria, tá? Hoje em dia Mas ainda enche é assim. muitos olhos, né, Débora? Enche. Todo mundo. Mas que não quer, enche os olhos que é o quer produto, ganhar, não. Que quer... Mas sabe o que É enche os dizer olhos? que ganha. Mas eu acho que é Isso. dizer que ganha. Isso. Não é ter o produto, é dizer que É ganha. dizer que você é entendeu? parceiro, não é o produto. Eu sei como é que é o lance, porque eu também já tive essa necessidade. Aí, beleza, tá buscando aqui. Aí eu mandei, perguntei, aí ele falou assim, no momento estamos com a nossa cota fechada para parcerias. Só que tinha, desde o grande, a gente sem noção, assim, eu falei, cara, eu pensava assim, poxa, meu ateliê devia ser uns 45 mil. Eu falava, quando eu chegar a 50 mil seguidores, todo mundo vai querer ser meu parceiro. Parceria. Ninguém. Porque não se tratava só de seguidor, se tratava de relacionamento, se tratava de lobby, se tratava de quem conhecia quem. Não, e também de... E aí você tem um posicionamento que é muito seu. Do tipo assim, eu sou parceira da minha própria marca. Não, e aí né? eu comecei... Porque a gente vai amadurecendo. Então, é o que eu falo com vocês. Não foi sempre assim. Eu tive esses momentos fúteis. Eu acho... Gente, me julgue, Brasil, e assim, não fique ofendido se você se encaixar nesse quadrinho. Mas eu acho uma baita futilidade e perda de tempo você ficar correndo atrás de marca para te dar produto. A não ser que, por exemplo, eu tenho uma mega produção de pão e a tal marca vai me dar um produto que, pô, eu gasto horrores mensalmente com aquele produto, pô, faz muito sentido para mim. Aí sim, fora isso, só para ter nome, não. Aí, beleza. Essa me deu uma fora, né? Fora assim, tipo, no momento nós estamos interessados. Cheios, obrigada. E uma outra marca que eu queria parceria, foi só essas duas. Eu mandei um colega meu da confeitaria, que eu nunca mais falei, nem sei se existe mais. Igual aquele meme, Cindy, você está viva! Ele marcou essa marca, que era parceira dele. Sabe quando a pessoa marca a marca e você comenta achando que é o stories da pessoa, mas é da marca? Aham. Ai, gente, essa foi a pior humilhação que eu já tive na vida. Eu comentei como se fosse no stories dele, mas era da marca. Meu mundo caiu. Aí eu, que fico sempre na pose, ai, amigo, como é que você conseguiu a parceria de fulano de tal? Eu só tenho de parceiro fulano de tal, nananã.
Aí a marca respondeu, oi. Aí eu achei que era fulano. Ai, um furo, né? Tipo, imagina, isso acontece. Só que a mesma marca tá atrás de mim um tempão agora para mandar produto. Essa marca. Viu? E eu que não o mundo quero. dá, ó. Eu não voltas. quero. Eu não quero não mundo da volta, porque eu não quero que eu tenho hoje, eu não tenho saco nem tempo para ficar fazendo recebido. Eu tô com recebido no meu carro. Sim, mas aí, tia, que tá. As pessoas querem. Eu tô falando as Aí vou confeiteiras falar da que Itambé. começam, entendeu? As confeiteiras que começam, que querem chegar assim, ai, quero ser patrocinada pela Itambé. Então, vou falar da Entendeu? Itambé, falar da Itambé. Aí, um dia eu estava de férias no Ceará, recebi um e-mail da Itambé. Oi, eu sou fulano de tal da Itambé, queria falar com você sobre uma parceria. Eu, Itambé? Estranho. Real isso? Você pode me passar seu WhatsApp? Eu falei assim, posso sim. Passei. Quando eu voltei, o cara começou a falar, não, é porque é de um projeto de embaixadores que a gente está fazendo no Brasil todo, a primeira leva de embaixadores, que eu não fui selecionada. Fiquei com uma raiva do cão. Aí, nunca falei isso publicamente. Agora já foi, Corta, também. gente, eu corta, te amo, brincadeira. Não, aí eu... Não precisa falar raiva do cão, não. Não precisa ser raiva do cão. Fiquei chateada, fiquei levemente com o ego ferido. Eu não me importei muito, até porque sempre gostei da marca. Acho que assim ficou bom a Sendo produção. ou não embaixadora, sempre tive um apreço pela marca. Não. E aí ele falou, e aí eu não fui selecionada no primeiro, fiquei bem decepcionada. Pode falar à vontade, não tem problema nenhum. Essa história é conhecida. E aí teve outras pessoas participando. Foi a primeira leva de embaixadoras. E aí depois eles vieram até mim novamente. Eu não sei o que foi. Não sei se eles foram impactados por algum conteúdo meu. Eu não sei, até hoje, como eles chegaram até mim. Mas não foi do nada, nunca é do nada. Quando você... Aquela coisa da sorte, né? A sorte, ela só vem Para quem para quem está trabalhando. Para quem tá fazendo. Eu estava muito pilhada trabalhando. Meu ateliê estava muito cheio, sempre muito cheio, muita coisa. Você não vai em feira, amiga? Não vou não, cara. Vou dar aula. Meu ateliê tá cheio. A feira... Esse negócio de feira também é meio emblemático, Os né? Brubbles Cake Show. Vai, não vou não, cara. Esse negócio uma de aula feira. minha aqui, R$1.000. Oh, R$1.000? R$1.000. 10 mil reais que eu tô perdendo num dia se fosse uma aula de cake design total. R$1.000 por aluno. Foi. 10 mil reais, filha, por dia que eu tô perdendo. Não, vou dar aula. É feira, não sei o que lá. Assim, não, a feira de fazer uma aula de naked, R$500. Tô perdendo o quê? R$5.000 aqui. Não, vou dar aula no meu ateliê. Eu quero fazer meu ateliê. É isso que eu tô falando. A gente, quando começa a se encantar, querer virar empreendedor da confeitaria, não quero mais só vender por encomenda. Eu quero ser confeiteiro pop, daquele famoso. É o pop. O famoso pop muitas vezes tá passando aperto, cara. Tá lá na feira, tá devendo, não tá ganhando dinheiro. Tá ganhando visibilidade. Tá, mas a visibilidade tá pagando a sua conta? Cara, eu acho que é isso. Entendeu? Tem muita mansão. Fantasma. Uma mansão que ruiu depois de várias coisas que aconteceram na confeitaria, de fases de cremes, isso, aquilo que passou, de dar aula em vários lugares do país que passou. Tem muita gente que faliu. Tem muita gente que dava, sou famosinho, sou não sei o quê, em feira, participei de reality, não sei o quê, que não ganha dinheiro. E eu fiquei assim, ó, meu ateliê, Focada. meu ateliê, meu ateliê, meu ateliê, meu ateliê. Fui crescendo aos pouquinhos. Eu sou a mega milionária da confeitaria? Não, mas eu estou num outro patamar do que eu estava antes. E uma coisa é certa, a autoridade ela só se consolidou nos últimos anos, pelo meu posicionamento. Mas eu cresço... Estava falando isso ontem com as meninas, quando eu estava levando elas em casa, a Paula e a Gi, que o meu perfil conservador, ele é bom e ruim, né? Ele é bom porque ele me deixa numa zona fora do perigo de não ficar querendo abarcar muito. Fazer uma coisa megalomaníaca. Muita coisa. Porque eu já poderia ter feito um mega evento no Rio de Janeiro com as minhas turbinas. Eu tenho muita vontade, mas eu fico assim, pera, calma aí. O quê? Vou fazer. Eu tenho milhares de alunos, e alunos muito apaixonados. Minha comunidade é muito apaixonada, Muito graças mesmo. a Deus. E aí eu fico assim, não, pera. Porque eu fico assim, e se não? Se encher, se não sei o que. Eu só vou quando eu tô com muita certeza. Mas, ao mesmo tempo, vamos supor, se eu tivesse feito já, aí ia dar um boom, ia melhorar mais ainda, entende? Então, também atrasa um pouco, ao mesmo tempo, evita várias dores. Uhum. Então, tá tudo bem. Porque eu estou sempre em movimento constante e certeiro. Sempre certeiro. Sempre trabalhando muito, mas sempre assim, ó.
É porque assim, a gente veio do ateliê que era mega lotado, cheio de gente, cheio de turma. Quando eu me inscrevi, falou assim: tenho 2 vagas, né? E para garantir, você tem que pagar até hoje. Eu falei, hoje, né? Porque eu queria muito fazer essa aula. Depois a gente veio com a pandemia, muitos lugares fecharam, muitos professores simplesmente sumiram. Foi, Ou por escolha, ou por... Enfim, cada um foi porque, tem... infelizmente, porque não soube acompanhar, de repente, não estava preparado para isso. E aí, você veio com uma pegada no digital, assim, tudo aquilo que você fazia no presencial, você trouxe, não é à toa que ela é a rainha do over delivery, ela trouxe isso para o digital. E aí, muita gente, acho que se incomoda, por quê? Porque você ensina muita coisa boa, com uma entrega muito boa e de graça. E aí, não tem o esconder o pulo do gato, não tem maquiagem, não tem uma coisa mal feita. Quando dá errado, deu errado, você pode consertar sim, e é isso. Aqui não funcionou por causa disso. É ali ao vivo, na hora, é uma entrega completa. E eu acho que nem todo mundo faz isso. As pessoas ficaram muito nas suas zonas de segurança, né, ensinando uma coisa ou outra que, de repente, a maioria já sabia. E eu acho que pela inovação das coisas que você traz de produto, de mentalidade, porque aí você não deu só esse bizu para a receita. Você trouxe o Me Ajuda Tia, né? Uma intervenção nos negócios. Você tem aulas de precificação, contagem de estoque, tudo isso gratuito. Gratuito. Aí vem o famoso, se no gratuito é assim, imagina no pago. Né? Então, as pessoas, os confeiteiros, eu digo isso, me colocando também nessa gama de confeiteiros que trabalha com encomenda, que tem o seu corre, porque cada um tem o seu momento da vida. E aí muitas pessoas devem ficar assim, não, mas eu queria ter os recebidos, eu queria receber, como se isso fosse mudar a sua vida. Não vai. Porque se você com tanta coisa boa para você aprender e melhorar o seu próprio negócio não está rolando, não vai ser ganhando patrocínio, não vai ser ganhando visibilidade que vai fazer você chegar num lugar que você hoje tem possibilidade de estar. E olha que louco. E não vai. Não, e olha que louco que a meditação que a gente fez aqui sobre os professores e a virada que eu dei e como isso mudou minha vida, não aceitar aquilo ali para mim, de as pessoas me rejeitarem. Eu mesma tomei as rédeas do meu negócio e das minhas aulas. Isso me treinou, me deu tarimba, me treinou e me transformou numa especialista em aulas e não só num produto. E olha que louca essa questão dos patrocínios, né, dos parcerias, né? Eu levei alguns nãos, né, uns 2 nãos assim, uns desdéns, né? Quem é ela? Né? Mas aí também me achou. É a lei da atração, né? Você faz o seu. Cara, você tá focado em fazer o seu. Eu falei, cara, sabe de uma coisa? Não quero mais parceiro nenhum. Não quero mais não. Sabe, eu também. Eu tenho dinheiro para comprar minha farinha, tenho dinheiro para comprar meu corante, tenho dinheiro para comprar minhas formas. Eu faturo pra caramba, meu ateliê só fecha no azul. Eu sempre falava isso. Depois que eu levei os 2 nãozinhos ali, né? Um debochinho, né? Então, porque eu paguei mico, e o outro não. Mas eu falei, sabe de uma coisa? Débora, para com isso, cara. Que isso? Faz o seu. Se dedica ao seu aluno, se dedica a melhorar, continua fazendo Mas outras empresas chegaram a te abordar com algum tipo assim, eu te dou uns produtos em troca de você fazer isso. Tem essa conversa ou é uma coisa meio empírica? Tipo, você recebe e aí você tem que fazer. Como é que funciona? Tem para você que gostaria de ser esse confeiteiro que recebe coisas, você precisa estar por trás, entender por trás. A maioria quer te mandar para você fazer. Assim, algumas são... Ela já se subentende que é para você fazer os stories, pelo menos, para você usar. Outras falam abertamente. Já existe um movimento no mercado de pagamento. Algumas Mas do empresas... tipo assim, não, você tem que ter tantos vídeos com esse produto. Já existe pagamento, assim. Não, para pagamento. Já existe pagamento, algumas empresas já pagam, mas você tem que se posicionar muito. Porque se ele vê que você... eu vou te mandar uns produtos. Se ele vê que você tem autoridade e você se posiciona, aí ele já te oferece um X. Tipo, você faz um Media Kit, né? Para mostrar ali os seus valores, né? Os seus resultados e os seus valores. Eu também não estou interessada, já recusei também. Quero ganhar dinheiro. Eu já ganho dinheiro. Justo. Eu já ganho dinheiro. Sabe por quê? Eu vou ganhar dinheiro. Tipo, eu vou ganhar R$2.000. Tá esnobando. Não, eu acho muito legal ganhar R$2.000, beleza, ok. Mas eu ganho muito mais produzindo os meus próprios conteúdos gratuitos para os meus alunos do que eu ficar investindo tempo, fazendo live, que é escasso, né? A não ser que valha muito a pena, a não ser que seja isso aqui, estratégico. Isso aqui é chancela, isso aqui não é dinheiro.
Eu sou embaixadora de uma marca nacional, que não é nichada na confeitaria. Ela é uma marca nacional, que tem um reconhecimento. Tem gente que não dá valor para isso. Para o meu negócio, para a minha estratégia, o tipo de contrato que eu tenho com a Itambé ainda é interessante. Pode ser que não seja no futuro nem para a Itambé e nem para mim. E tá também tudo bem? Tudo bem. Tá tudo bem. No momento, porque não é dinheiro. Eu ganho bastante produto, mas eu dou 90% dos produtos que eu recebo porque eu não produzo. E eu amo doar, eu amo ter para doar. Mas não é por isso que eu gosto da minha parceria. Não é fila de inscrição, tá, gente? É um critério pessoal dela. Não é um critério pessoal e eu uso muito bem. Mas, assim, não é por isso que eu gosto da minha parceria com a Itambé. Eu gosto por causa da chancela e por causa do título. Eu não sou uma parceira, eu sou uma das embaixadoras da Itambé. Embaixador, se você olhar no dicionário, é a pessoa que representa a marca. Ela é a voz da marca. Então, se a Itambé te escolhe como a voz dela, é porque você representa os valores da empresa. Isso vai além. Hoje em dia, você pega assim, uma xicrinha e fala assim, quer ser embaixadora da minha xícara? Todo mundo é embaixador de tudo. Mas você... porque é igual mentor, né? Todo mundo é mentor de tudo. Sou mentor de óculos agora, embaixadora de xícara. Eu vou abrir também uma mentoria. Uma mentoria. Quem é embaixador do Podcake? Você é embaixadora do Podcake Cast? Porque assim, todo mundo é embaixador de tudo, todo mundo é mentor. Ok, gente, faz o que quer da sua vida, mas eu estou falando do real sentido, né? Então, ser embaixador de uma marca como essa, para mim, é extremamente relevante. Para mim, no momento que eu estou da vida. Talvez, se eu vou chegar num outro momento da vida, tem gente que não é mais embaixadora, que não achou que para ela não faz mais sentido naquele momento. E hoje, alguém da sua época de trabalho, de escritório, daquela sua época corporativa, imaginou que você fosse chegar no lugar onde você está hoje? Assim, como Acho que ninguém. Já encontrou com algum deles e falou assim, nossa, não acredito que você Não, tem muita gente que já entrou em contato comigo para falar isso. Para falar isso, do tipo, nossa, você saiu do trabalho. Mas você sente com um ar de, assim, de felicidade, tipo, de pô, que legal, vibrei por você, ou do tipo... Quem fala é feliz. Mas tem muita gente que só o urubu serva. Mas quem fala, eu sinto que é assim, caramba, que legal, cara, poxa. E você imaginou, Tia, que você ia sair assim, que você... Nunca. Eu tinha uma meta. Eu tinha uma meta. Eu ganhava, tipo, 9 mil reais por mês, há 10 anos, eu queria ganhar 7 mil. Porque com 7 mil dava para ter uma vida simples. Porque eu queria simplificar a vida, esse era o meu objetivo. Simplificar a vida, viver com menos, gastar menos, viver com menos, porque a gente é feliz quando a gente vive com menos. Não adianta, eu sei que o mundo mudou muito, como eu falo sempre de mentalidade milionária, porque tem muita gente falando de ser milionário. Eu ia chegar nessa parte da mentalidade, mas... Tem muita gente que fala de ser milionário, dinheiro. Tem gente que fala assim, você... E fica essa coisa não é política, mas a coisa do merecimento. Eu acho que a gente merece sim, mas menos, tá? A gente não merece tanto, não. E assim, essa coisa de dinheiro, a gente está numa época muito do culto ao dinheiro demais, isso é bíblico também, né? E do amor ao dinheiro. E, assim, o dinheiro só é bom. As pessoas perguntam, às vezes, o pessoal do marketing digital, né, dos gurus, né, dos milionários. Qual é a parte ruim de ter dinheiro? Nada. Nenhuma parte é ruim de ter dinheiro. Tudo é bom, não sei o quê, porque dinheiro, você pode cuidar da sua família, não sei o quê, e eu respeito. Mas, no meu caso, eu entendo que quanto menos você vive, mais simples, quanto mais simples sua vida menos problemas você tem. Eu não estou dizendo que você não ter dinheiro para comprar comida para sua família, você não ter dinheiro agora, como as pessoas estão morrendo de fome, a gente está numa situação crítica, as pessoas estão fechando os olhos, né? Não estou falando disso, não. Estou falando de ter uma vida simples. Sim. Trabalhar, ganhar o seu salário, não ficar esbanjando. Suas necessidades, não ficar esbanjando. Aquilo que é importante para você. Exatamente. O básico para a vida. Ter o que comer, o que vestir, onde morar. Bem, ok. Pagar os boletos em dia. Dignidade. É isso que eu queria ter. E era menos até do que eu ganhava. Então, eu fiz um cálculo de quanto eu precisava vender de confeitaria, quanto eu precisava vender de bem casado, quanto eu precisava produzir, quais os planos que eu tinha que fazer para conseguir. Era difícil, porque era a partir do zero para conseguir fazer isso por mês. E eu queria fazer isso, 7 mil por mês. Essa é a minha meta, minha grande meta, 7 mil por mês. Eu não cheguei a faturar na confeitaria 7 mil por mês. Porque eu fiquei só um ano.
e 7.000... Limpo. É difícil. É muita Eu já coisa. virei logo professora. Então, eu comecei a prosperar na confeitaria, mas eu já virei professora. Então, as rendas se misturaram. E aí, eu comecei a fazer as duas coisas. Depois, eu parei, porque eu gostei muito mais de dar aula do que de produzir. Diferente de outras alunas que preferem produzir que dar aula. Eu Aí ainda cada fico um meio se... misturada nos Então, dois. cada um se encontra. Eu estava pensando essa semana, eu falei assim, produzir é muito bom. Eu falei, não, mas Produzir é ainda- muito bom. Mas eu fui pensando, ainda prefiro dar aula. Eu ainda prefiro dar aula. Eu fiquei, será que eu abriria uma confeitaria? Não, eu ainda prefiro dar aula. Eu ainda faço questionamento. Mas então, e aí eu saí para isso. Então, eu não imaginava nem nos meus maiores pensamentos que eu ia E aí, quando ser. você via teu ateliê assim, lotado com 10 alunos lá, aquela coisa de fila Cara. de espera, e você viu que, muito provavelmente nessa época, você ganhava mais do que 7.000. Muito Né? mais. Você viu que Muito. 7.000, de repente, era aqui, ó, metade do mês você já estava com esse valor e Muito mais, entendeu? Muito mais. Então, como foi assim pra você, tipo, enquanto separar e olhar assim aquela tua decisão lá do passado, falar assim, cara, como aquilo foi importante eu ser fiel a mim, sabe? Porque eu sinto às vezes na época que eu decidi viver da confeitaria, eu também estava num trabalho que eu estava infeliz. Era 2016, eu falei assim, cara, eu passava o dia inteiro no trabalho que eu não tinha nada pra fazer. Vendo receita e criando planos mirabolantes. Chegava em casa, testava receita, fazia doce, fazia sobremesa e pegava encomenda. Até o momento que eu falei assim, cara, não aguento mais. Só que, diferente de você, eu não fiz nenhum plano. Eu simplesmente falei, não aguento mais sair do emprego e pronto. E aí eu falei, não vou estudar, vou ser confeiteira, porque eu queria me formar e dar aula em faculdade. O negócio de dar aula sempre teve na minha vida. Esse negócio de ensinar, né? Eu acho que hoje meu melhor papel realmente é ser mãe, porque a gente literalmente cria um ser humano do zero. Você ensina para a vida. Você nunca para de ensinar. Enquanto tem um filho, ele vai aprendendo e você vai ensinando até morrer. Então, isso sempre foi uma vontade minha também. Eu falava, cara, eu vou viver da confeitaria, porque eu vou conseguir trabalhar numa faculdade. Esse era o meu plano. Lembra que você falou, relaxa, eu tenho um plano, eu só fiquei no relaxa, ainda não tinha feito o plano. Falei, não, vou estudar, vou dar aula em faculdade, porque eu vou conseguir conciliar quando eu quiser ser mãe, e vai ser aquela coisa maravilhosa. Super tranquilo. Super tranquilo. Não foi assim, tá? Eu entrei pra faculdade maravilhosa, falei, vou viver de bolos, vou fazer, né, a boleira do barro, com cadeiras de couro de vaca, e de vaca... Lustres belíssimos, e nada disso aconteceu. De vaca mesmo fiquei eu amamentando os filhos todos que eu fiz. Dando leite a vida toda, né? Mas assim, a gente sai com essa coisa do ensinar, e você fala assim, caraca, aquele plano que eu olhei para trás e falei, cara, esse é o momento, não aguento mais, me planejei sair. Uau, consegui. Porque, né, você saiu com uma meta de 7, de repente você se vê ganhando 12, 14, sei lá quanto que era, não interessa o valor financeiro que era, mas era a realização. Era. Eu acho que é mais o plano da realização. Era cada coisa, por isso que eu sempre incentivo. E eu vejo você falar, eu comemoro os R$2.000 da minha aluna, porque eu sinto na minha mão o que é R$2.000. Cada conquista eu comemoro. Cada conquista. Quando a aluna fala assim, comprei uma balança, eu sinto como se fosse minha. Fala assim, balancinha de R$30. Já teve aluna que falou assim, eu sei que pode parecer pouco, mas eu tô tão feliz que eu comprei essa balança. Eu falei assim, eu te entendo. Porque quando eu comprei uma espátula, eu falo assim, uma espátula de silicone. Não, e assim, eu tô falando de mentalidade financeira porque muita gente acha que é sobre ter dinheiro, sabe, tia Débora? Todo mundo acha que assim, é sobre, não, porque eu preciso prosperar, eu preciso pagar, eu preciso ter muito. Não é sobre isso, é sobre você ter a mentalidade. Então, você sempre fala assim, eu sempre observei você como uma pessoa de uma mentalidade financeira também muito fora da curva, né? Quando você fala assim, eu não tenho dívidas, eu comecei o meu ateliê investindo sob demanda. Por quê? Porque eu, quando fui para aquele evento da Doces Negócios, que a gente teve uma roda de pessoas interessadas em ateliê, eu perguntei, falei assim, como é que é para investir? Quanto que é? Como é que faz? Como é que se calcula um investimento? E aí você, naquele evento, falou assim, eu sempre investi na minha vida sob demanda. Sempre. E por isso eu não tenho dívidas. Então, assim, projetei, calculei, compro. Ainda não alcança e não compro. A matemática é simples, né? E a gente, às vezes, vê essa dificuldade de manter. Inclusive, as misturas de finanças. Uma das coisas que você fala muito de empreendedorismo é não misturar a sua questão financeira da casa com a questão da empresa. É uma empresa, se veja como empresa, se separe como empresa, se porte como empresa. Né? E por mais difícil que seja, se você começa de 5, de 10, quando você chegar aos 1.000, aos 10.000, isso vai ser muito mais natural. Exatamente. É muito tem menos chance de dar errado. É muito menos chance de dar errado. Não é todo mundo que tem essa mentalidade financeira. E aí começa na confeitaria, às vezes começa meio fazendo um pouco errado, né? Botando os pés pelas mãos. Tipo, antes de ter o fixo, aí já sai comprando um monte de equipamento, um monte de material, um monte de embalagem, mandando fazer blá, blá, blá. E por que eu falo? Porque eu também me identifico, já fiz isso. Porque todo mundo
que começa já fez, entendeu? Menos eu. Aham. Menos você. Mas você é fora da curva. Você Porque todo mundo é muita gente, né? Não, Vamos lá. todo mundo, assim, iniciante no Eu processo, ensino, né? eu vou ensinar. Eu tava falando aqui nos bastidores que eu vou fazer eu tenho vários projetos guardados, que eu nunca vou ficar desempregada nessa vida, né? Se eu parar, se ninguém quiser comprar minhas coisas de confeitaria, eu tenho 50 projetos na gaveta. Mas, assim, uma das coisas que eu vou te ensinar é fala em geral, porque nunca fala taxativamente, porque a gente não é dono das verdades. E quando você é professor, Sim. você fala em geral. Sim. Porque aí você se safa de um monte de coisa também. De alguém fala, você falou, não, eu falei mas em geral. Em geral, não é todo mundo. Você percebe que eu falo muito Entendi. em geral? Você percebe agora. Sim. Agora você vai começar agora a perceber. eu vou começar a perceber. Não, é sobre dinheiro. Eu tenho uma história curiosa que quando eu comecei a dar aula, eu mudei muito a minha didática, né? Mas antigamente eu fazia uma explanação sobre utensílios na aula de bolo, né? Eu botava todos os utensílios na mesa e falava assim, isso aqui é não sei o quê, isso aqui não sei o quê, tudo que precisava para o bolo, tábua não sei o quê. Isso era interessante, mas lá atrás, hoje em dia todo mundo conhece tudo, né, na internet. Mas não era isso que eu ia falar. Nessa explanação, tinha 2 alunas que eram sócias, que estavam pela primeira vez comigo, e elas falaram assim, estavam muito empolgadas. A gente chegou 8 horas em Madureira, porque a gente já foi lá na loja fulana de tal, pesquisamos todos os equipamentos, tia. Não era tia ainda, não. Precisamos de todos os equipamentos, professora. Tudo, deu R$4.000. A gente vai comprar isso, vai comprar isso. Elas não sabiam fazer um bolo. Elas estavam indo aprender o bolo comigo, no caso, tá? Aí eu olhei assim, só que eu sou ótima, agora eu sou um pouco melhor, para jogar balde de água fria nas pessoas. Imagina. Mas eu sou um pouquinho melhor agora. Eu dou uma aquecida na água, uma água quebrada a friagem. Você vai jogando assim agora é uma água quebrada a friagem. Antigamente era fria mesmo. Eu olhei, aí eu falei assim, mas vocês já têm, já trabalham com confeitaria? Não, esse é o primeiro curso que a gente vai fazer, mas a gente já tem o dinheiro, tem tudo, a gente vai comprar, a gente já fez a pesquisa. Amanhã mesmo a gente já vai vir aqui, já pesquisamos tudo. Aí eu falei assim, vocês não acham que seria melhor vocês se especializarem, começarem a trabalhar com o que vocês têm? Então, eu não falarei isso hoje, tá? Porque ninguém me perguntou nada. Mas é porque, como eu estava muito ali no calor do meu jogo, fazendo exatamente assim, eu me sentia meio que na obrigação de falar isso. Então, por que eu estou falando dessa história? Elas levaram assim na boa, depois nunca mais voltaram. E eu percebi que aquilo ali, tipo, foi um balde de água murchando, porque elas estavam muito empolgadas. Eu entendo quando você está muito empolgada para investir todo o seu dinheiro, como a Anitta na Disney, mas você não é a Anitta e você não está na Disney. Eu queria te contar isso. Prazer, vida. Você está na vida, no caso. Então, como é que eu fazia, como é que eu fiz para construir tudo que eu tenho hoje sem ter dívidas? Que é o que a gente estava falando. Investimento sob demanda e paciência. Resiliência. Eu não sou miserável. Tudo meu é do bom e do melhor. Tudo que eu compro é bom, porque eu gosto de coisa de qualidade. Tudo que eu falo na confeitaria, né? Hoje em dia minha casa até está melhorzinha, mas a minha confeitaria minha casa é um barraco, minha confeitaria era um palácio, porque era tudo focado lá na confeitaria. É o que dizem, empresário rico, empreendedor pobre, né? É tipo isso. Porque eu não ligo muito, mas pro meu negócio eu ligava. Tudo bem, aqui em casa dá para fazer assim. Não era que eu não... É porque eu não me importo mesmo. Eu não sou uma pessoa que ostenta assim, na vida pessoal. Você me encontra na vida pessoal assim, uma candanguinha, né? E você me encontra na vida profissional é outra parada. Mas não é falsidade, é porque eu separo muito bem as coisas. Nós somos várias personagens na nossa vida e todas as personagens são verdadeiras, né? Óbvio que se você for uma pessoa verdadeira. Mas a gente tem várias facetas, né? E ali no ateliê sempre foi assim. Mas o grande lance eu entendia, identificava a minha necessidade, minha próxima necessidade, e eu trabalhava para que eu pudesse alcançar aquela necessidade. Ou, se fosse algo extremamente importante que não pudesse esperar, eu simplesmente... Você assustou? Não, até olhei. Esperar até. Se pudesse esperar... se não pudesse esperar, aí eu fazia um investimento, calculando quanto eu já precisava trabalhar para bancar aquele investimento. Por exemplo, queimou algo. Tipo, queimou um forno, eu preciso dar aula amanhã. Caramba, eu não contava com isso. Isso acontece. Quanto eu preciso trabalhar
para cobrir isso daqui que eu não estava esperando fazer aquele investimento. E quantas aulas, quantos alunos, quanto por aluno, quanto tempo e cobrindo ainda acho que quanto por isso a que mais. hoje também, quando você fala sobre cumprir metas ou ter metas ou destrinchar as metas, é o segredo do sucesso. Você ter meta, saber seu é o objetivo. segredo do sucesso. E quando não era uma coisa emergencial, eu só comprava quando eu tinha investimento sob demanda. Tipo assim, eu não investia. Só fazia. Tô dando aula com uma batedeira, tá dando para dar aula? Tô dando. Quando eu via que eu olhava assim, cara, tá com dificuldade, o aluno tá na fila, tá esperando o outro para bater aquela massa ali. Preciso comprar mais uma batedeira. Essa é a demanda. É quando o carro tá pedindo marcha. Quem dirige, né? Eu sempre dou esse exemplo. Você tá na 1. Se você for a 10 por hora, você vai continuar na 1. Mas como você começa a dar uma aceleradinha, 20, ele pede a 2. 3, ele dá aí você tem que passar a marcha. Essa é a demanda do carro para você. Mesma coisa a sua empresa. Você está trabalhando. Você consegue dar conta. Você consegue dar conta sem uma KitchenAid. Tá bom, meu bem? Mas você quer. Na verdade, você quer ter uma KitchenAid. E tá tudo bem Então, você é mais querer. um desejo do que uma necessidade. Exatamente. A não ser que você realmente já esteja lucrando ao ponto de poder se presentear. Aí tá tudo maravilhoso. Mas no início, no geral, a gente não está lucrando ao ponto de poder se presentear. Então a gente segura a onda até que a gente sangre, que eu falo que a gente sangra no início, capina mesmo, para que chegue mais à frente, às vezes vai demorar um pouquinho mais, algumas pessoas vai demorar um pouco menos, mas para que a gente já possa falar assim, vou comprar uma kitchen, vou comprar tal coisa, vou viajar esse fim de semana, mas nem sempre é tão rápido assim. No início a gente precisa ter um processo. E aí a forma de trabalho e a mentalidade e o processo financeiro que eu usava, né, vamos chamar assim, era de fazer apenas sob demanda. Eu via que já estava precisando, está tendo muito aluno, eu preciso abrir mais turmas na semana. Para eu abrir mais turmas na semana, eu tenho que comprar mais utensílios. 6 alunos está esgotando assim. Eu tenho que ter 10 alunos por turma. Eu só tenho 6 bailarinas. Então, eu vou ter que comprar mais 4 bailarinas. Essa é a demanda, porque eu já tenho mais 4 alunos que estão sempre na fila de espera. Eu vou fazer agora turmas de 10. E trazendo isso para a realidade que eu vejo que foi assim, um pouco desenvolvida ao longo desse processo online, foi do tipo, como é que eu determino que eu tenho que aumentar minha produção ou que eu tenho que ter alguém para me ajudar? Quando aquilo que você produz está esgotando rápido. Está esgotando rápido, exatamente. Faço 10 bolos de pote, sai em 2 dias, então vou fazer 15. Pô, 15, tá saindo em 2 dias ainda, vou fazer 20. E não consigo fazer 20 com a batedeira que eu tenho. Cara, se eu comprasse 2... O que eu faria? Batedeira ou forno? Não. Eu acho que a batedeira ia me ajudar mais, produzir mais, mais bolos, tantos bolos a mais, se eu comprasse uma batedeira a mais. Pode ser uma Arno mesmo. Acho que eu vou comprar uma Arno a mais esse mês. Mas se eu comprasse uma Arno, um forno e um não sei o que lá. Aí você você começa, vou comprar logo tudo, porque aí, vai como está aumentando, deve quadruplicar a minha produção. Eu nunca pensei assim. De repente, talvez algumas pessoas que pensem assim, realmente até quadruplique. Mas aí é um investimento de risco. Aí se você Sim, até porque você também fica o quê? Sem uma coisa muito importante, que é sem fluxo de caixa. Né? Se acontece alguma emergência, se você investiu o seu dinheiro todo, você não tem de onde tirar. Normalmente a gente tem um pouquinho de um pulmãozinho pequeno. Pulmão que eu chamo é do dinheiro, né? Um pulmãozinho pequeno de capital de giro para trabalhar. Quem está começando. Então, tira um pouquinhozinho assim para investir. Entrou mais, você investe mais. Entrou, você investe, até que você vai sobrando mais aqui e você consegue fazer grandes investimentos. Gente, essa foi um podcast de milhões. Acho que hoje foi a cereja do bolo dos podcasts. Tia Débora, muito obrigada por ter vindo. Temos aqui muitas pérolas de sabedoria. Vocês que maratonaram tudo, ouçam até o final, porque eu tenho certeza que daqui saíram muitos conselhos de sabedoria para o seu negócio. Eu tenho só gratidão no meu coração por ter entrado naquele ateliê, por ter voltado lá outras vezes e por seguir acompanhando o seu trabalho, por ser sua aluna. Minha parceira também agora. Agora eu sou parceira, chique, gente. Minha colega agora de Agora eu quero Best Friends Forever aqui na Scrabble. BFF. E
fico muito feliz de hoje poder estar representando milhares de turbinadas e futuras turbinadas, pessoas que olham para você como um case de sucesso, né? Veem que é possível, que você saiu lá da sua carreira, decidiu para você ter uma vida melhor, porque dentro daquilo que era importante para você, você encontrou um propósito na sua vida, que é literalmente mudar a vida de outras pessoas, né? Das suas alunas. E como isso é importante, eu falo com propriedade, né? Como uma aluna que olhou lá, que foi ter aula presencial, que pude viver projetos pessoais do seu trabalho, como Meu Aluno é um Show, como Escola de Lives, agora com projeto de Bem Casados. Isso é muito importante para a gente como profissional também, né? Você vê assim, poxa, eu estou trilhando o meu caminho, estou seguindo e tem pessoas boas que podem me ajudar, né? Ensina a gente sobre ter humildade, sobre ter gratidão, parceria, resiliência e muitas outras qualidades que eu vejo esbanjar no seu trabalho. Então, tenho só gratiluz para você. Quer deixar algum recado para as nossas turbinadas, para as nossas... gente, por favor, como é que é o antes... nome das suas turbinadas? Antes a gente vai fazer o seguinte, você, meu amorzinho, que quer ser mimadinha... Não aguento. Você que quer ser mimadinha, porque a minha vida é mimar. Eu acho que eu nasci certo no papel de ter muitos filhos, que mãe mima, eu mimo mesmo. E eu tenho um grupo hoje maravilhoso. Gente, eu tô quase chegando a 1.000 seguidores, olha só. Olha isso! E aí eu vou comemorar esses 1.000 seguidores. 1.000 seguidores aonde? No teu Mimo Doce? Não, no Kemi Torres. No meu perfil no Kemi profissional. Torres, tá bom. E nesses 1.000 seguidores eu vou fazer um sorteio no Kemi Torres. No Kemi Torres. Tá bom. Tá? Então, assim, pro grupo das vai ter coisa da Itambé no Kemi Torres. Vai ter um quitão da Itambé. Quitão, né? Quitão Baitia, tá? Da Itambé Food Service. Porque nós falamos inglês para falar lacrando. Porque nós fala inglês, porque português... Nós fala inglês, bem. Nós fala production. Production, service, self-service. Service. E... se você quer ser uma mimadinha, como é que faz, vamos, para ser uma mimadinha? Então, se você quiser participar dessa comunidade aí mais mimada do Brasil, você vai entrar aqui no link da descrição e as 50 primeiras que comentarem lá no post que a gente tá no Instagram. A gente vai fazer uma foto oficial, pronto. Fazer uma foto então oficial. Fazer uma foto oficial. Na verdade, você já tem acesso aí, porque a gente vai botar no mesmo dia daqui que vai lançar, né, o episódio. Então, você vai entrar aí no Instagram e você vai seguir as diretrizes e as 50 primeiras pessoas que interagirem e fizerem tudo certinho vão ser sorteadas e vão ter acesso aí à comunidade das mimadinhas, beleza? Mimadinhas do Brasil. Eu não aguento. Mimadinhas. Se for para dar, a gente pessoas o quê? Generosas. A gente gosta de dar coisas. Então vamos mimar esse povo que precisa, né? As pessoas estão lá mortinha sem fazer nada, ganham o quitão daí também. O que tu faz? Minha filha, eu pulo de alegria. Olha aí. Pulo de alegria. Porque você estava aqui chorando. Eu estava chorando até não agora. Tinha nada, Parei de chorar agora. Eu finalizo? Sim, com um abraço, um beijo então pra Xaxa, pra Xuxa. Xuxa. Então, eu que agradeço muito o convite, fico honrada de participar desse projeto. Acho de extrema qualidade, já te falei, né? Que se não fosse eu falaria também, porque minha aluna, duramente, aluna colega, mas assim, de alta qualidade, assim, fico orgulhosa demais de ver. Eu sei que tem bastante do Felipe pela experiência, mas tem muito de você também pelo teu nível de entrega, né? Porque eu gosto de conhecer, não conheço todos, mas gosto de conhecer muito a fundo meus alunos, principalmente os alunos do presencial, que foram do presencial, né? A gente tem esse privilégio de ter esse contato, né? Que infelizmente eu não tenho com todos como eu gostaria. Mas, para mim, eu me sinto muito orgulhosa e honrada de ver você tocando um projeto desse, que eu acho que te empodera também. Não gosto muito dessa palavra porque vira modinha, mas é uma palavra muito apropriada, assim, né? Te empodera e te encoraja e talvez te mostra mais ainda a capacidade que você tem, que talvez você não tenha ainda a dimensão do quanto você pode, do que você é capaz, mas eu tenho, pode ter certeza. Estou sempre de olho. Sempre de olho. Obrigada mesmo, Felipe. Obrigada pelo convite, pela recepção maravilhosa. Obrigada, Kemi Towers. Kemi Towers para vocês. Vamos ficando por aqui.